Muito boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário que você vai estar assistindo esse nosso grande evento. Para mim, eu vou chamar hoje não é da hashtag 05, hashtag 05? É a 5, é. É, hashtag 05. Eu não vou chamar aqui de podcast, hoje para mim é um evento, porque ter a oportunidade de entrevistar esse cara, que eu cresci ouvindo ele dizer que a fé em Deus dá sentido e finalidade à vida, e que nunca trate mal uma pessoa quando estiver subindo, pois poderá encontrá-la quando estiver descendo. E foi o cara que na rádio disse: olha, hoje acaba de nascer às 7 horas da manhã a filha de Wendel Milano, a Camila Milano. Então, o cara que fez sempre as melhores referências ao meu finado pai, goleiro do Asa Expedito José Milano. Um cara que Arapiraca, a sociedade arapiraquense toda gosta, respeita, já foi secretário de esportes, é o nome da narração esportiva quando o assunto é Asa de Arapiraca. E para começar, eu vou soltar isso aqui para vocês. Pulmão é bom, viu? Gravado no melhor. 20 anos. Eu tava lá, cheio de pipoca. Faz 20 anos. Aos 25 minutos de cabeça, o gigante pulmão de aço Gelson de cabeça marca o gol primeiro de espetáculo. Pois é, vocês acabaram de ver agora a narração de Nelson Filho, radialista, professor formado, né? Uma das pessoas que deu voz à agremiação esportiva arapiraquense, o sergipano Nelson Santos Filho, que há mais de, eu acredito que há mais de 40 anos, mudou-se para a cidade de Arapiraca, 30? 43. 43, quase acerto, a minha idade de vida, e veio para a cidade de Arapiraca e, através da emissora Rádio Novo Nordeste, fixou vida, fixou família, fixou profissão, né? Eu me lembro dele também de uma foto que vi em algumas redes sociais, vestido com a roupa do Exército e segurando uma cobra. Diga para homem corajoso. Homem corajoso. Aqui comigo, Nelson Santos Filho. Muito boa noite, professor. Obrigado primeiro por aceitar esse convite. Obrigado de verdade. Era uma coisa particular minha de ter a oportunidade de fazer esse podcast com o senhor. Acho que perturbei tanto a cabeça do Felipe dizendo: vou chamar o Nelson Filho. Vou chamar o Nelson Filho. Quem é esse Nelson Filho? Porque Felipe é cearense e há um ano que está morando na cidade de Arapiraca. Torcedor do Vozão. Né? Torcedor do Vozão. Tem história, né? Tem história. E aqui comigo agora, Nelson Santos Filho. Obrigado, professor, por ter vindo. Um abraço para o seu Wendel, um abraço para o professor Felipe e para todos que nos acompanham nesse exato momento. A felicidade, logicamente, que é muito minha em poder estar aqui dividindo com vocês esse espaço tão importante. 43 anos residindo na cidade de Arapiraca. Quantos de vida? Na verdade, a primeira vez que estive em Arapiraca foi 29 de outubro de 1977. Preste atenção na questão dos detalhes da memória desse homem. Se Deus quiser, vou completar 44 anos que visitei a cidade de Arapiraca no próximo dia 29 de outubro. Porque eu vim transmitir aquele jogo entre Asa... Você acabou de nascer... Acabou de dizer que nasceu em 78. 78. Então você não era nascido. Mas foi exatamente a inauguração dos refletores do Estádio Municipal Guaracema Mata Fonseca, num jogo amistoso entre Asa e o Esporte Clube do Recife. Não havia... O Asa estava parado, tinha parado 2 anos, e estava retornando, com o nome já de agremiação, porque antes era associação. Ele mudou a nomenclatura. E foi justamente nesse jogo que a equipe se reapresentou ao grande público. Naquela época não tinha concorrência com televisão. Sim. O futebol raiz realmente funcionava de montão, e o torcedor comparecia. O estádio municipal totalmente comprimido de torcedores do esporte, torcedores do Asa, enfim. E foi uma festa maravilhosa. À época eu era, inclusive, ainda componente do Exército Brasileiro, e vim transmitir o jogo, retornei na mesma noite para Aracaju, porque estava de serviço no dia seguinte, né? Porque no Exército trabalha, tem gente que diz que não, mas trabalha. E o Estado aqui. Então nós tivemos a felicidade de receber esse convite do Assis Gondim, fizemos a primeira transmissão. Saudoso Assis Gondim. Exato, um dos maiores comunicadores do Brasil. E em seguida a gente retornou algumas outras vezes, que estava ainda nativa,
quando houve a baixa lá no Exército, o Assis nos fez o convite e, em definitivo, nós viemos para Arapiraca no início do mês de dezembro. E aí a gente já fixou realmente residência na cidade de Arapiraca, a partir de dezembro de 77. Dezembro de 1977. Professor, lá no estado de Sergipe, o senhor chegou a jogar bola profissionalmente, amador, junior. Como se deu essa questão? Porque aqui em Arapiraca todo mundo conhece como o grande volante dos ex-combatentes. Mas essa habilidade esportiva, essa punjância, essa cancha, ela aconteceu também na sua vida fora do ex-combatentes? Bom, eu vou contar rapidinho, porque a história é longa, e tenho certeza que seu padrinho vai dizer que vai ficar até com um pouco de inveja. Josenildo Souza? Pronto, sabe que é ele, seu padrinho, né? Na verdade, ele citou o senhor aqui no programa, na entrevista, viu? Eu acredito, sim. Ele mandou perguntar o quê, hein? Ele mandou perguntar alguma coisa, agora lembrou. Eu sei o que foi. Ele mandou perguntar. Melhor, porque alguma das histórias que... Ele disse que perguntasse a sua idade. Foi, ele disse que quando era pequeno já sabia quem você era. Já sabia quem era. Duvido que ele vá assumir a idade no programa, ele disse. Eu sou aquele cidadão, gente muito boa. Agora cuidado com o que ele fala. Bom, então, na verdade... Escapou, não respondeu não. Disse quanto tempo de cidade? Daqui a instantes. Eu já falei tudo aqui. Você viu o Exército em 77, né? Verdade. Estou aqui há 43, 44 anos. Então já falei a idade. Mas eu fui atleta de base do Palestra Futebol Clube. Era uma equipe do estado de Sergipe? Sim, que disputava o campeonato sub-20. Certo. Naquele tempo dizia juvenil, né? Uhum. Juvenil. Depois do Palestra, fui contratado para o Sergipe, também ainda categoria de base. Passei no Sergipe, nem completei um ano, porque foi no período em que eu fiquei na dúvida. Estava completando 18 anos de idade e fiquei na dúvida se enveredaria pelo rádio, na radiofonia ou permaneceria no futebol. Coincidiu que eu estava no Sergipe e fui convocado para a seleção sergipana de juniores. À época, havia disputa nacional de juniores. Inclusive, você lembra, sabe quem é o Dão, aqui de Arapiraca? Sim, meu primo. Pronto, o Dão foi um grande atacante da seleção alagoana naquela época e foi artilheiro da seleção, artilheiro do Brasil naquela competição. Lógico que a dele foi depois da competição que eu disputaria. Então, eu escalado pela Rádio Difusora, hoje Rádio Fundação Então, APP. o senhor já fazia parte dos júniores do futebol e já estava na rádio? Estava enveredando rádio. Eu entrei no rádio em 31 de março de 76. E aí antes já praticava o futebol. E aí eu tive que decidir, ou narraria preliminar, porque eu estava escalado pela rádio preliminar, ou jogaria na preliminar, porque era seleção titular contra a reserva. Um jogo treino, né? Sim. E eu resolvi narrar futebol. Eu jogava um pouquinho, mas não via muito futuro, né, na carreira de jogador de futebol. E aí foi quando eu me desvinculei da ideia de ser atleta de futebol profissional. No amadorismo, permaneceria no amador, então. Exatamente. Foi quando fui para o Exército também, me afastei um pouco do rádio, durante uns 6 meses. 6 meses depois retornei e para a própria Rádio Difusora, que pertence ao governo do Estado. E de lá vim para a cidade de Arapiraca, porque foi aquela história que eu falei, né? Foi em 77, houve esse convite e tal, e em dezembro eu vim para aqui em definitivo. Mas realmente enganei jogando bola também. Muito bem. A primeira oportunidade no rádio aconteceu no estado de Sergipe, em qual emissora? Rádio Difusora de Sergipe. Rádio Difusora. Eu tenho um irmão que era locutor esportivo, né? Era J. Santos, infelizmente já faleceu. Certo. Ele faleceu aos 61 anos de idade. O meu irmão, ele era repórter à época da Rádio Cultura de Sergipe, que era a emissora mais é a emissora mais tradicional de Aracaju, inclusive a emissora católica lá, né? E eu sempre fui piolho de rádio. Ouvia muito as transmissões esportivas. Como todo que começa como narrador, locutor, ele sempre faz um trabalho fora, tipo transmitindo uma peladinha com uma latinha, um canequinho na boca, fazendo papel de microfone, gente que sobe numa árvore para transmitir, enfim. Cada um tem a sua história. E eu tive a oportunidade à época, foi quando iniciaram a história de carro de publicidade volante em Aracaju, existia uma empresa distribuidora de gás, e passava no nosso bairro fazendo a publicidade. É memória fotográfica. Tinha uma peladinha da meninada, né? Aqui a gente chama de racha, né? Lá a gente fala que é pelada. E aí, de repente, esse cidadão parou. Tinha um amigo nosso, ele mais velho do que 2 anos, ele dava um narrador esportivo, tinha até o apelido de Silva Lima. Silva Lima foi um grande nome do rádio sergipano. E esse rapaz narrava e eu fazia complementação do lance, né? Tipo, lá a gente chama faz o trabalho de meta, fundo de gol. E nessa brincadeirinha foi rolando. E, infelizmente, o rapaz não teve sequência para essa situação. E eu fui seguindo.
foi quando um cunhado meu chegou de São Paulo com um gravador muito bonito, National, aquele gravador de som bonito. O nome dele, né? Do gravador. Do gravador. A marca do Uma gravador. marca bem National, antiga. né? Tinha uma televisão lá em casa da National. Eu tenho que resumir aqui, porque o tempo vale ouro, né? Não, E mas aí pode ficar à vontade. Esse cunhado chegou paquerando minha irmã, Eulinda. Eita, Deus. E aí me apresentou o gravador, eu comecei a gravar, pivetão, estava o quê? Com meus 17 anos de idade, comecei a brincar e tal. Num dia peguei esse gravador, fui transmitir, fui para o Batistão, era campeonato sergipano, Sergipe Vasco de Aracaju, e eu simplesmente peguei a escalação das duas equipes, sozinho, fiquei num cantinho da arquibancada e narrei esse jogo por inteiro. Por sorte, meu Sergipe ganhou por 2-0, eu novinho, narrei os 2 gols que, pelo menos, pelo que eu observei, saíram legais. Cheguei na porta, porque normalmente o torcedor se aglomera de frente à porta de saída dos jogadores. Certo. Ou para aplaudir ou para criticar, Ou pra quando criticar, perde, né? vaiar. Dependendo da situação. E o futebol é aqui, qualquer canto é da mesma forma. E aí eu ficava só reproduzindo esses gols que eu narrei, e o povão se encostava para ouvir, e está agradando a coisa, né? Eu lembrei até do nosso querido Edivan Cavalcante. Tá agradando, né? Tá agradando. Aí o povo está correndo para ouvir, está pensando que é de alguma emissora de rádio. Mas isso na minha cabeça de adolescente. jovem. Eu já tenho ultrapassado a adolescência, 18 anos, estava por aí, quase 18 anos. Então, resumindo a história, eu peguei essa fita, levei, em Aracaju existiam 4 equipes que transmitiam futebol. Eram a Rádio Cultura, Difusora, Liberdade e Atalaia. Pelo que eu observava, que eu via todas, a equipe, eu diria, porque eu não vou dizer que era a pior equipe, não, a equipe menos completa, na minha observação de jovem, era exatamente a Rádio Liberdade. Foi essa que você buscou? E eu fui lá, né? Eu digo, pô, eu tenho mais chances aqui, né? Mas a minha fita ficou durante lá uns 15 dias, e sabe, quando você quer um espaço, você fica agoniado, e principalmente a juventude, que não tem muita paciência. Eu fui lá umas 3 vezes, não deu para ouvir ainda, tal. Na última vez fui pedir de volta a fita, era aquela fitinha cassete, e no mesmo momento que peguei na Liberdade, a Rádio Difusora ficava a uns 500 metros da Liberdade na rua Itabaianinha, Difusora um pouco mais distante, e aí eu fui no estúdio da Rádio Difusora e apresentei ao coordenador. Coincidentemente, o coordenador é um amigo meu, hoje, né? Alagoano, inclusive, o nome dele é Beneza Nascimento, mas como radialista, Benete Nascimento. E o Benete ouviu a fita, gostou, mas menino, piveta, e bati em minhas costas, gostei muito e tal, você tem alguém radialista da sua família? Depois de muita conversa, Sim. Aí eu falei para ele, porque não falei nada antes para ninguém. E tinha? Né? Meu irmão, J. Santos já era um cara, como diria o rapaz Lúcio, modéstia à parte, o cara já tinha o seu nome lá em Aracaju. Agora, ele não parecia muito comigo, o J. Santos, e eu também, o cara não iria adivinhar que eu era irmão dele. E ele, depois de toda a conversa, depois que ouviu, etc. e tal, disse, você tem algum parente radialista? Aí foi quando eu falei, tenho um irmão. Disse, quem é seu irmão? Falei, J. Santos. O Jotinha começou aquela história. Sei que eu apresentei a fita na terça-feira, dia 30. Ele perguntou, quer trabalhar amanhã? Seria uma quarta-feira. Aí está perguntando se doente quer saúde, né? Eu disse, estou à vontade. E começamos exatamente aí, na quarta-feira, dia 31 de março de 1976. Mas como na pista ou já como narrador? Não, porque é o seguinte, essa equipe era do Carlos Magalhães. Sim. Era uma equipe muito forte. Certo. E o Magalhães cobria todos os jogos do campeonato. O Magalhães é meio maluco. Era o número 1, né? Ele é maluco, até hoje está lá contando a história. Está nativo ainda? Tem mais de 80 anos, ele não só larga o microfone quando morrer, o Carlos Magalhães. Inclusive é um médico sanitarista, é um odontólogo, mas ele prefere, a paixão dele é o rádio. E aí foi quando me escalaram, porque ele cobria com narradores em 2 jogos, narrando mesmo, Sim. e 2 outros só informando, né? Gol, pau, essa história. E fui fazer exatamente isso no jogo do Itabaiana contra o CSM, à época. Era o Centro Esportivo Maruinense e Itabaiana. Da cidade de Maruim. Cidade de Itabaiana. O Maruinense e o Itabaiana, né? Da cidade que lhe empresta o nome. E o resultado foi 1-0 para o Itabaiana. Aos 5 minutos do primeiro tempo, gol do Vanberto de cabeça para o Itabaiana. Pronto, resumiu a história? Pronto, começou assim. Olha, Felipe, eu disse a você que você ia ficar abismado com a memória fotográfica que Nelson tem. Realmente, mas aconteceu com a gente, tem que ficar gravado, né? Nem o Covid, graças a Deus, mudou isso, não foi? Que ele Graças teve a Deus, né? Covid e deixou a gente preocupado, rezando por ele, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu não me lembro nem o que é que eu jantei ontem. Oi? Eu não me lembro nem o que é que eu jantei ontem. E o cara lembra o negócio dos anos 70. A memória fotográfica dele é incrível. Você pegar uma escalação do Asa, você perguntar a ele qual era a escalação do Asa de 83, 84, ele sabe.
Ele sabe a escalação. Depende do né? jogo também, né? Depende do jogo. É uma Mas vamos lá, enciclopédia. deixa eu continuar. Vamos continuar aqui, porque é uma entrevista dessa, e uma entrevista rara. E o bom do YouTube, Felipe, é porque essas coisas ficam para a posteridade. Vai ficar pra sempre. Né? Para a gente poder assistir, para mim chegar para minha filha e dizer, ó, esse cara aqui foi quem disse que o dia que você nasceu fez uma homenagem a você no rádio, na data que você nasceu, né? Tá vendo? Eu Há não lembrava há 11 dessa anos história. atrás. Eu não Pois eu lembrava. lembro, Tá vendo eu aí? lembro porque eu escutei. Eu saí do hospital. Eu sei que falei, mas... Eu saí do hospital, fui em casa tomar banho Hum. e aqui não tirava do seu programa, né? A saudosa aqui não tirava do seu programa. E quando ela só, Wendel, que acabou de falar aqui, você, eu disse que foi. Ela disse, Nelson Filho. Ela chega dizia de boca cheia, porque era apaixonada por ele. Queria ter dele. Como todo arapiraquense, né? Apaixonado por ele. É assim, aí para todos foi aquele orgulho. Então, Wendel, Nelson falou no teu nome na rádio e parabenizou pelo nascimento da Camila. Isso pra gente era pro cara passar a semana todinha, entendeu? Feliz da vida, tivesse porque gravado, hein? se tivesse gravado. Teve o nome citado por Nelson Filho na Rádio Novo Nordeste, né? Que ele vai falar disso agora. E depois desse processo de experiência da rádio de Sergipe, como foi que se deu esse convite do Assis Gondim para que o senhor viesse narrar esse jogo na cidade de Arapiraca? Existia uma amizade ou foi uma coisa que aconteceu por acaso e acabou sendo esse sucesso todo? Foi uma coincidência muito valiosa para o meu caso, né? Tá Porque, conforme eu falei, o Asa estava parado, não estava em atividade. Não estava em atividade. Voltou a treinar, mas esse foi o primeiro jogo, porque o Asa, esse Asa Agremiação, foi fundado em setembro de 1977. Né? Que horas? Foi na parte da noite. Eu não estava aqui, mas foi na parte da noite. Como quase tudo Boa, acontece na noite, né? Boa. Quase tudo de bom. E aí o Paulo Tenório, o Jurandir Vieira Leite, Pedro Leite, seu Lembra Zé do Paulo Alves, Tenório que o Josinildo falou, presidente do Asa? seu Zé Alves, que era comandante do Amerino Portugal, uma grande empresa que Sim. trabalhava com fumo aqui no município de Arapiraquense. Enfim, seu Paulo Júlio, doutor Zé Ventura Filho, muita gente boa. Paulo Júlio, que participava foi desse também evento. presidente do Asa, né? O Paulo Júlio foi presidente da ABB. Da ABB. ABB. Foi diretor do ASA, mas presidente Foi da diretor, ABB. certo. Diretor. Então, e o Assis Gondim era o diretor artístico da Rádio Novo Nordeste. Era a única emissora de Arapiraca, emissora de rádio à época, né? A Rádio Novo Nordeste. Ele combinou, haveria esse jogo de inauguração dos refletores do estádio municipal e a primeira apresentação do ASA. Primeira apresentação do ASA. Resultado, ele combinou com o Edson Mauro, que é alagoano, mas já estava na Rádio Globo, do Rio de Janeiro. O narrador esportivo, né? Sim, para transmitir esse jogo. Por quê? Porque Edson Mauro era amigo dele, ou é? Não, era, né? Porque Assis, infelizmente, faleceu. E narraria em Aracaju, no sábado à noite, o jogo, aliás, no domingo à tarde, que naquela época estava vendo o Campeonato Brasileiro. Sim. E na época chamava Campeonato Nacional. Campeonato Sergipe Nacional. tinha duas equipes, não tinha aquela história de primeira, segunda, terceira divisões. Não, né? Cada estado tinha seus representantes. E aqui eram CSA e CRB, em Sergipe eram Sergipe e Confiança. O Sergipe jogaria no sábado à noite contra a Desportiva Ferroviária. Eu faria esse jogo preliminar, Certo. mas aí mudou por causa de Arapiraca. E no domingo na preliminar tinha um torneio de incentivo das equipes do estado. E Confiança versus Flamengo no domingo. Flamengo à tarde. do Rio. Exatamente. Edson Mauro estava escalado para narrar esse jogo em Aracaju pela Globo. Por isso ele foi para Aracaju. E viria para Arapiraca para dar essa força para Assis Gondim, para a cidade de Arapiraca, Sim. como um convidado especial. Especial. Era um dia festivo para a cidade, né? Dentro das festividades, inclusive, aniversários da cidade, que era 29 de outubro. Né? Mas, de última hora, na sexta-feira, o Edson Mauro ligou para o Assis dizendo a impossibilidade de vir. Que a Globo havia mudado a escala, ele não iria mais para Aracaju, e iria transmitir um jogo lá mesmo no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E Assis ficou aperreado, porque aqui em Alagoas todos os narradores estavam ocupados. Foi quando ele apelou para Aracaju. Eu tinha saído do quartel, fui ver a escala, porque eu, no caso, tinha entrado de serviço na sexta-feira, saí, fui ver a escala e no domingo já estava de Escala novamente. serviço novo no Exército. Eu fui ver a escala das emissoras. Eu tinha avisado que trabalharia, só poderia no sábado. Cheguei lá e ia narrar para eliminar. Eu já disse até anteriormente essa história. Sim. Foi quando o diretor artístico, o professor Jairo Alves de Almeida, atendeu a ligação e depois falou comigo. Olha, tem um convite aí de Arapiraca para a transmissão de um jogo, etc. Tal. Eu estou escalado para aprender. Se o Magalhães me liberar, eu vou, não tem nenhum problema. Meninão, cheio de vontade. Ele disse, vou falar com o Magalhães. Conversou com o Carlos Magalhães e o Magalhães autorizou.
A Assis ficou de ligar depois, que naquela época não era tão fácil essa comunicação, né? Era. Ele ligou de volta para o professor Jairo, ele já passou para que eu conversasse com o Assis, combinamos tudo, e para você ver como ele estava tão aperreado, Assis Gondim, porque o doutor já disse, se vire, a missão é sua, não é? Porque ele disse que estava tudo certo. E ele ficou tão aperreado e com medo de uma falha nossa, que ao invés de mandar que eu tomasse um táxi em Aracaju, ele mudou um táxi em Arapiraca. Buscaram lá. Então esse automóvel deu 4 viagens, quando poderíamos dar apenas, quer dizer, o automóvel poderia dar apenas 2 viagens e ficar muito mais, o preço ficar muito mais aquém. Bom, lembra quem era o taxista, não? O nome dele eu tenho dúvida se é Paulo, mas ele sempre passa, tudo bem. Até hoje se cumprimenta. Sim. Ainda é taxista? Eu já está aposentado, ele passa a pé, né? Uhum. Porque taxista hoje em dia está enfrentando uma barra pesadíssima. Uma barra pesadíssima, né? Bom, então, chegando na Rádio Novo Nordeste, Assis Gondim, quando olhou para mim, o cabelinho bem cortadinho do Exército, né? Ele olhou, um pivetão, e disse... Magrinho. Ele citou ele disse depois para mim, né? E na turma, tomando cervejinha, ele sempre contava. Aí soltava a palavra... Na hora que me viu. Sim. No YouTube pode, viu? Não, Pode falar. Pode falar a palavra que no YouTube não é proibido palavra, não. Tô fudido. Aí, Foi isso? Aí ele vou ter que narrar esse jogo. Quando viu. Aquela história de você. Julgar o livro pela capa. Aí nos levou até o restaurante Boca. Não sei se chegou a conhecer o restaurante Boca. Ficava ali a rua Senador... Rua 2 de Fevereiro. Sim, no bairro Brasília, sim. Chegando lá, jantarzinho, tal... O Assis aí pega uma cerveja e me oferece. Eu não bebia na época. Eu saía com a turma do quartel, eles toma pitu, toma tal e tal, mas eu nunca queria saber de bebida. Nesse dia, graças a Deus, eu tomei. Ele insistiu para que eu bebesse, não sei qual a intenção, né? Mas... Talvez com a intenção de deixar você mais solto. Solto ou me mandar embora logo, né? Antes de começar a transmissão. Ou tem um motivo para mandar embora. Um motivo. Sei que eu tomei 2 copos de cerveja. E nunca tinha bebido? Não. Até então? Eu tinha bebido, em 70 eu tinha tomado uma cachaça que, você vê no casamento do meu irmão, eu disse, nunca mais eu bebo na minha vida. Certo. Isso foi em 70. Aí agora a gente é 77. E eu cismado, mas findei tomando 2 copos, porque eu estava nervoso. Aí tomei 2 copos, foi o que me ajudou completamente. Eu agradeço a Deus por ter ter ingerido esses 2 copos. Foi o que relaxou? Relaxou. Quando chega no estádio municipal, ele fez abertura, jornada e tal. Casa cheia, a única emissora. Primeira vez que eu chegava no Campo do Asa, que a gente chama Campo do Asa, mas estádio municipal. Sim. A única emissora da cidade transmitindo era só existia Novo Nordeste naquela época, né? E tinha a emissora de Maceió, mas aqui dentro, que eles são bonitos, a NN, né? A gente sabe disso. E aí, meu amigo, quando a CIS abre a jornada que anuncia, agora passa o microfone para Nelson Filho. O povo todo voltou-se para a cabine. Aquela cabinezinha. Quem é Nelson Filho? Era uma cabinezinha improvisada de madeira, que não estava pronta do lado contrário. Tinha as cadeiras cativas? Estava em construção. Em construção. Meu amigo, aí aquele povo todo voltou-se para o meu lado. Eu digo, de novo, eu digo, obrigado, minha cerveja gelada. Porque o cara... Porque isso aí só é um motivo do cara gelar na hora, né? Eu não tinha costume desse tipo de coisa. Na Raviana Caju, preliminares, conforme eu disse, né? Exato. E muito futebol de salão. Graças a Deus eu narrei muito futebol de salão, que dá mais ritmo. Por isso, né? A agilidade na voz. Ajuda muito. Futebol de salão no ritmo. Bom, muito bom. E aí fiz o primeiro jogo. Para você ter uma ideia, eu gosto muito de dar esse exemplo, porque não é que eu vi isso, porque para mim foi uma satisfação ter vindo atender um pedido. Eu não imaginei que receberia cachê nenhum para isso. Não estou dando o de inocente, porque eu não estava acostumado a esse tipo de coisa. Até então era uma oportunidade profissional, né? Só prestar um favor. Eu tinha lá meu salário no Exército e tinha meu salário na Rádio Difusora, pequenininho, mas tinha. Né? Então não estava nem pensando nisso. Convidei até um companheiro meu para vir também, o Raimundo Macedo, que é um cara da minha idade, mas ele era mais antigo no rádio do que ele, tinha um ano mais do que eu. Tem. Ele veio, e aí eu disse, olha assim, se ele é repórter, ele ajudou também como repórter. Outra situação que eu acho que foi bom para mim, que eu tenho um companheiro, um cara que eu já conhecia. Sim. E narrei o jogo, quando terminou tudo, ele disse, quanto é o seu trabalho? Eu digo, já me levou para o gabinete dele. Assis Gondim você conheceu, né? Sim, conheci. Um bom vivan. Aquele jeitão. Sentou lá à mesa. E quanto é o seu trabalho? Eu nem falei nada, fiz assim, só o gesto, né? Ele disse, rapaz, puxou, abriu a gaveta aqui, pegou um monte assim, tá bom. Aí ele falou, aí tem 2.000 cruzeiros. Aí em reais hoje, quanto seria?
simples dizer, seria, bom, não sei se o valor seria o mesmo, né? O É. valor de compra seria o mesmo, Por alto. mas eu vou dizer, porque é o seguinte, eu ganhava na Rádio Difusora o salário mínimo, eram 800 cruzeiros. Certo. 800 cruzeiros. E do Exército, que também, para o meu caso, era o salário mínimo, só que tem o desconto que a gente Sim, consome, né? sim. Que é alimentação, Sim. essas coisas. Aí o soldo eram 522. Então, Aham, eu ganhava- 1.300. eu ganhava 1.322 por mês, em duas situações. E numa transmissão ele pagou 2.000 cruzeiros. cruzeiros numa Entendeu? transmissão Eu não só. cobrei nada, ele pagou. Então, gostou do trabalho, porque se ele me chamou outras vezes é porque realmente gostou. Logicamente que eu estava começando, cometi minhas falhas e continuo cometendo, mas antes talvez muito mais. E a gente seguiu. Depois o cachê também já diminuiu, não foi o mesmo, porque aquele cachê talvez tenha sido por causa Festivo, do sufoco. né? Festivo. Não, pelo sufoco que ele estava, por ter né? preenchido a lacuna que O ele... sufoco, porque já imaginou se ele não transmite um jogo Se desse? ele não transmite, né? Ele prometeu ao presidente da empresa que faria, né, no caso, e missão dada, missão cumprida. Pode-se dizer, então, que Assis Gondim foi o seu padrinho no rádio? Arapiraquense? Olha, Não estou falando da sua competência. A sua competência lhe levou até onde está. Não, nesse caso que eu estou falando. O Assis Gondim, eu vi resolver um problema para o Assis Gondim e ele me deu um presentão. Você entendeu agora? Entendi. Pronto. Ele estava com problema. Um gordo cachê. Eu fui. Não, presentão que eu falo não é cachê. É de ter o espaço, de ter a trabalhar oportunidade, na- espaço de estar aqui. Estar né, aqui. de estar aqui. Então, à medida que eu vim quebrar um galho do Assis Gondim, resolver um problema para o Assis Gondim, eu ganhei um grande presente, que foi de estar na cidade de Arapiraca até hoje. Entendeu a história? Entendi. É isso que eu observo. Porque meu padrinho no rádio mesmo chama-se Benete Nascimento, Que é o de Aracaju. que é alagoano, mas que está E em aqui Aracaju, já- coordenando a equipe, e lógico o Carlos Magalhães, que era o diretor-geral da equipe. Né? Que Porque foram eu as comecei pessoas no que deram- rádio que deram a oportunidade, na né? equipe deles dois. E, lógico, o Assis é exatamente que abriu, mesmo tendo sido por uma necessidade dele, mas abriu as portas aqui para que eu pudesse até adiantar minha carreira de narrador, porque na difusora éramos 4 narradores, quer dizer, eram 3 narradores e eu um aprendiz, Certo. né? Totalmente aprendiz. E aqui eu tive a chance de acelerar mais o aprendizado, porque a cada dia que você narra um jogo, você está aprendendo. E até hoje a gente está fazendo esse trabalho de aprendizado. Muito bem. Eu estou vestindo o manto alvinegro, né, a camisa do Asa de Arapiraca, porque não poderia deixar de ser, né? A gente está nessa entrevista com um dos maiores nomes, né, da rádio alagoana, da rádio do Nordeste, né? Porque este homem que aqui vos apresento já narrou até Copa do Mundo, né? Ele vai falar disso daqui a pouco. Né? Já narrou até Copa do Mundo, essa experiência internacional que eu acho que é gratificante, né, Felipe? Então, a gente vai agora para a parte de um ano depois. Um ano depois, o telefone toca novamente para se eu voltar para Arapiraca. Foi esse tempo? Ou foi antes? Depois da experiência de vir atender ao chamado de Assis Gondim? Não, depois que nós firmamos o contrato, porque, nós fizemos esse trabalho freelance durante, eu acho que transmitimos 5, 6, 7 jogos, porque nesse intervalo... Continua ouvindo, né? Sim, nesse intervalo apareceram situações, por exemplo, numa oportunidade, era um jogo segundo o Assis Gondim, ele ligou para mim e disse, olha, Nelson, o jogo de tal dia vai ser, ele tinha dito que eu viria transmitir, depois ligou desfazendo, né? Disse, olha, é um jogo contra uma equipe e tal, e o Antônio Corrêa, que já comentava, Sim, sim. já comentava comigo, Comentarista. ele era comentarista sempre, desde o início, ele disse, Antônio Corrêa vai narrar esse jogo, porque é um jogo assim, tipo, sem muita importância. Sem muita né? importância. Na colocação que ele fez. E botou o Antônio Corrêa para narrar. Depois, no jogo seguinte, eu retornei, ele convocou de novo, e eu vi, narrei, e retornei para Aracaju. A empresa do Senhor do Bonfim ganhou um dinheirinho nessas passagens. Foram Sim. 6, 7 jogos. No outro jogo, O nome até da empresa que trouxe. mas ela não existe mais não. Agora é a rota, né? É a rota. Aí, Eita, Felipe. Aí- Memória é essa? Um computador Aí, para quê? noutra oportunidade, porque jogos amistosos, para narrador não é brincadeira. Não é brincadeira enfrentar um jogo amistoso. Por quê? Porque o treinador começa com a escalação, daqui a pouco, no segundo tempo, ele muda 50, 200 50. jogadores. Então, para você mentalizar aquilo ali, meu amigo, se você não tiver calma, você entrega o ouro, né? Eu cheguei ele ligou, pedindo que eu viesse. Quando cheguei, já no estádio, ele me chamou, Nelson. Chegou um rapaz aí, disse que é narrador esportivo, disse até o nome da cidade, não vou dizer, não é de Alagoas, não, de outro estado. Sim. E ele disse que é narrador. Eu vou colocá-lo para narrar um tempo, você outro. Tem algum problema? Eu disse, não, de jeito nenhum. Se meu cachê eu ia receber normal, né? Integral. Você ia narrar um tempo, não
não tem problema, não tinha vínculo empregatício com a empresa. E mesmo que tivesse, né? Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Então ele disse: você quer narrar o primeiro tempo ou o segundo? Ele disse: você, quem sabe? Aí ele disse: então narre o primeiro tempo. E o rapaz narra o segundo. Eu disse: certo. Narrei o primeiro tempo. Jogo amistoso. Primeiro tempo, tudo bem. Se acontecer. Equipe sem mudança, né? Se mudou, foi se mudar uma, duas peças e tal. E eu levei normal, dentro do meu normal. Terminou o comentário, Antônio Corrêa, quando retorna para o menino. Aí ele começou a narrar. Ele tinha preparado a escala do primeiro tempo. Talvez não. Ele até é um cara que tem um pouco mais de idade do que eu, mas não atentou para a situação. Meu amigo, quando ele olhou para o papel que no estádio estava diferente, ficou nervoso e tal, titubeou e tal. Aí assim, toma o microfone. Digo, eu não. Eu tomo o microfone do cara, não. Tome você e me entregue. Aí ele, rapaz, não. Se você tomar e me chamar, eu vou. Mas eu vou tomar o microfone do rapaz, Deus me livre. Não vou nada. E isso é uma coisa que o povo está escutando na transmissão, né? Doido. Eu sei que ele pegou o microfone para lá. Não sei como que ele tomou do rapaz. E me chamou de volta, eu fui. Não sei como peguei a escala também. Sei que eu narrei o resto do jogo. Enrolei para lá, não sei como. E terminou. Esse rapaz sumiu do mapa. Eu vim ver esse rapaz numa cidade, que eu não sei o nome. Hoje é um apresentador. Não vingou como narrador. Não, né? Mas foi comentarista e tal. Ele é bem mais velho do que eu. Sim. Ele deve ter hoje uns 75, 77 anos. Né? Eu até hoje... Então, ele não vingou como narrador, passou a ser comentarista. Quando eu o vi, de novo, já uns 10 anos depois, ele era comentarista. E hoje apresenta o programa Saudade, aqueles tipos dos Braços da Saudade. Os Braços da Saudade com J. Sá. Pois é. E não vou dizer qual é o nome do programa, senão não é Alagoas. Tudo bem, Alagoas. tudo bem. Mas então tudo isso até serviu para a minha situação, porque eu era um principiante. E tivemos essas duas situações. O Antônio Corrêa narrando o jogo, que lógico, é um grande profissional, comentarista. Mas narrador é narrador, comentarista. Comentarista é comentarista, é verdade. É diferente, não adianta. Eu não vou... eu sou comentarista. Não, eu posso dar uma palhinha sobre o que está, mas não tenho a tarimba, o jeito, o molejo, talvez a coragem, né, que o comentarista tem. O comentarista às vezes dá chute pra caramba, dá certo, não dá. Ele não dá. Se ele errar, tudo bem. O treinador, errou, porque colocou fulano tal. Chega lá, o cara faz o gol e diz: e agora? Aí inventa outra história. O cara, comentarista normalmente é bom de papo, né? É bom, é desenrolado. Né? Verdade. Aí você teve, recentemente você entrevistou aqui o nosso queridíssimo Josenildo de Souza, Josenildo de Souza, sim, comentarista de papo peso. fácil. Papo fácil. Cheio de cadência, né, Felipe? Vai com tranquilidade. Exatamente. Quando o Nelson Filho vai fazer uma referência ao árbitro que está agafando o asa, Felipe, ele diz: esse senhor... Ele segura, né? Segura o impacto da vontade do que dá dizer, do que vem na memória ali para dizer: esse senhor que sai da capital alagoana para vir garfar o querido Asa de Arapiraca. Que é muito bom de ouvir, porque é muito interessante você saber que o cara, além de ser um grande narrador, é torcedor do clube. Aí eu vou lhe perguntar: passou esses outros episódios, veio essa porque você fez essa experiência antecipada, aí eu fui contratado definitivo em dezembro. Certo. Então, a partir de 1º de dezembro, passei a ser funcionário da Rádio Novo Nordeste. Eu dei baixo no Exército no final do mês de novembro. Né? Isso no ano de? 77. Passei 10 anos em Arapiraca, quase 11 anos. Foi quando aconteceu aquela campanha. Vou responder aquela pergunta que você fez anteriormente, sobre a ida e vinda, o retorno a Aracaju. E foi quando surgiu aquela campanha política de 88. Foi aquela super campanha política. Zé Alexandre e Zé Barbosa, Rogério, Severino e Rogério. Né? Zé Alexandre, candidato a prefeito. Severino, em nome do pão, vai derrubar o do avião. Severino, prefeito, e Rogério, vice-prefeito. Tinha outra candidatura, mas não sei se foi... não lembro. É Leonardo Magalhães? Não, né? Leonardo foi outra. Na verdade, não foi Leonardo, foi o Heraldo. Heraldo Magalhães, foi Heraldo Magalhães. Naquela quem ganhou foi Severino. O retorno do Severino. Sim. Bom, e aí o que aconteceu? Na campanha, eu, de Assis Lima e Cláudio Gomes acertamos para trabalhar com... Olha só o palanque. Trabalhar com Severino e Rogério. Olha só o palanque de locutores dessa campanha. Do PFL. E no PMDB, à época, a candidatura era do doutor Talvani e o vice, eu não lembro quem era o candidato a vice. Começa a campanha. Aí o pessoal foi analisar as pesquisas. Nas pesquisas, o Severino estava lá em cima, né? E aí o pessoal começou a se movimentar, tal.
quem era o prefeito, meu Deus. Era Severino Leão. Severino Leão. Era o prefeito Severino Leão. Foi. Porque... E o Rogério e Severino Lúcio tinham sido da equipe do Severino Leão. Mas romperam lá, porque disseram que houve uma promessa, tá? E o problema deles que eu não estava no bastidor, não vou entrar nesse detalhe. Sim. Sei que Rogério foi com o Severino e Talvani era o candidato do Severino. Sim. Rolou, aí viram que não ia vingar. Que o Severino ganharia, pelo menos pelas pesquisas que o próprio pessoal do PMDB fez. O que fizeram? Trouxeram o governador Fernando Afonso Collor de Mello, para Arapiraca, insistiram e convenceram o José Alexandre dos Santos, primo do Severino Lúcio, Sim. que estaria apoiando o Severino Lúcio, convenceram o José Alexandre a ser candidato a prefeito. A prefeito. Coisa que ele não queria. Ele não queria. E Fernando Collor já era um preliminar candidato a presidente. É, exato. E tínhamos entrevistas que ele mesmo, o José Alexandre deu entrevista dizendo que não queria, que a pressão foi grande, só que o governador foi na casa dele, e sabe como é que é. As autoridades tal, se entenderam para lá, e o seu Zé findou aceitando ser candidato a prefeito. E agora? E o seu Zé era presidente da rádio que esse trio que eu citei trabalhava. Eu, Cláudio Gomes e Dias Lima de Farias. Ele era o presidente, porque à época eram 30 acionistas, e cada acionista majoritário comandava a empresa por 2 anos. E nesse período era o comando do senhor José Alexandre. Eita. Agora veja a nossa situação. Nós tínhamos assumido o compromisso já. O senhor Zé nos chamou, fomos lá na residência dele. Ele é aquele cidadão, nem parece ter o que tem. Não, materialmente é falando, uma pessoa muito humilde, realmente. Aí chamou, nós conversamos, nós 3 fomos, explicamos a situação, tal. Para não trair muito delonga, nós permanecemos trabalhando com o Severino. E foi uma campanha maravilhosa. Eu nunca vi uma coisa tão linda. Linda. E era a campanha que realmente tinha os showmícios, né? E muito. Ao término da campanha, porque é aquela história, o funcionário trabalha enquanto patrão, mas tem um detalhe. Lógico, a empresa era também do seu Zé Alexandre, mas tinha outros proprietários. Né? Resumindo, quando termina, o seu Zé Alexandre ganhou a campanha, Zé Alexandre Zé Barbosa, Zé Alexandre e Zé Barbosa. Você cantou do Severino, os candidatos que o povo quer. Dia 20 de novembro, todo mundo só vota em Zé. O povo de Arapiraca decidiu nessa eleição. Votaram em Zé Alexandre, prefeito da multidão. Eu trago na memória essas músicas aí. Como é que era? A música do Homem do Pão. Quero Severino na prefeitura, para ser prefeito da nossa população. Severino Lúcio sendo eleito, Severino Homem do Pão vai derrubar o do avião. Tá guardado na memória. Essa o Covid não tirou, não. Quem é que vai ganhar as eleições? É Severino, quem é o candidato do povão? É Severino, quem é que organiza a juventude? É o Rogério, Severino, candidato do povo. No dia 15 será vitorioso. Dia 15, dia 15, eu quem errei. Bom, ainda bem que cantamos os dois, né? Porque Severino Lúcio era o candidato, Felipe, que era dono de uma padaria no bairro Cacimbas. E o Zé Alexandre, proprietário do Grupo Coringa, e tinha um avião para se locomover, para ver como é que estava a empresa no Salvador, em Pernambuco, no mundo, né? Aí tinha essa referência na música. Severino, nome do pão, vai derrubar o do avião. E aí derrubou? Mas não. Foi jogo do... O avião era bom. Foi jogo do... O avião não caiu, não. Lançou, mas não caiu, não. Não vamos entrar nesses detalhes também. Realmente. Então, quando terminou a campanha, e tal, e aqueles comentários, vamos para a rua, os 3 vão para a rua, da emissora, tal. Seu Zé Alexandre convoca todo mundo para uma reunião da empresa e fez a reunião do jeito dele, casa lotada, muitos assessores dele, né, da campanha presentes também, muitos que eu falo que sim, uns 4 ou 5. E o gerente da empresa era um cara que é o tipo do homem que não existe, porque não sei se você conheceu o Dija. Conheceu o Dija? Era primo do seu Zé Alexandre também. Irmão do Zé Livino, né? Irmão do Zé Livino. O Dija era o gerente. Pensa um homem maravilhoso. Aí, reunião toda e tal. Aí o seu Zé falou o que queria falar. E quando estava no finalzinho, disse, olha, aquele jeitão que ele mexe com a mão assim... Isso na casa do seu Zé? Não, na reunião da empresa. Todos os funcionários. No Grupo Coringa? Não, na Novo Nordeste. Na rádio, certo. É a questão da rádio, porque todo mundo dizendo que nós seríamos dispensados. Isso após a vitória do Zé Alexandre. Sim, porque dispensamos, porque trabalhamos por adversário. Sim. E realmente houve muita crítica, né? Sabe, naquele tempo, campanha política era... Hoje é pesado, imagina naquele tempo. Aí, ele disse simplesmente, olha, quero dizer a vocês que estou muito satisfeito, eu estou
lógico, estou dizendo dar um pé da letra o que ele falou, mas em resumo foi assim. Agradecer a todos vocês que votaram em mim pelo apoio. Os que não votaram, eu entendo. Os que trabalharam contra mim, entendo também, que cada um tem seu compromisso. Ganha-pão. Cada um tem o seu jeito, sei lá. E quero simplesmente que, a partir de hoje, todo mundo continue firme trabalhando em prol da nossa empresa. A empresa que ele se referia era a Rádio Novo Nordeste. Rádio Novo Nordeste. E todo mundo junto, unido. Vamos esquecer a política e vamos trabalhar em prol do desenvolvimento da Rádio Novo Nordeste. Pronto. Muita gente imaginou que tinha havido alguma dispensa, Em nenhum momento ele foi assim, tipo aquele patrão, né? Aquele patrão. Não. Vingativo. Não, de jeito nenhum. Ele simplesmente disse, o recado que ele deu foi isso, vamos trabalhar em prol da empresa. Terminou tudo, mas eu, novinho em termos de campanha, né? Eu já estava com meus quase 30 anos, eu acho. Isso foi 30 anos. Não, 28 anos. A campanha foi 88, eu sou de 58. Não, 30 anos. 30 anos. Aí foi quando surgiu, dias depois, o Carlos Magalhães liga pedindo que eu conseguisse um narrador para a equipe dele. Nelson, consegui aí, estou precisando de um narrador, tal, sei que em Alagoas tem muita gente boa. Eu disse, isso para encaminhar para Sergipe. Para encaminhar para Sergipe. A equipe dele. Ele já estava na Rádio Liberdade, de Aracaju. Aí ele perguntou se não tinha, pediu que eu conseguisse. Eu disse, vem cá, eu não sirvo não para a sua equipe. Você sai daí nada, entendeu aquela história? Você sai daí nada, digo, saio sim. Depende do que você vai me oferecer. Nesse período já a proposta, né? Já estava com 4 filhos, hein? Já tinha 4. Já tinha 4. Mas eu fiquei chateado com a campanha, entendeu? Apesar de ser muito bem, não houve nenhuma ofensividade por parte nem dele, nem do Dija, que repito, o cara maravilhoso. Não, rapaz, o gerente não era o Dija, mas não, já era o Ronaldo. Mas o Dija foi nosso gerente, eu fiquei na dúvida agora. Bom, não, é isso mesmo. O Dija, depois, foi ser secretário de Finanças, e o Ronaldo foi para a rádio depois da campanha. Aí, eu disse, olha, eu tenho uma mensalidade aqui de X, mais Y, vamos dar detalhes. Se você quiser vir, eu lhe dou isso. O que eu ganhava aqui, ele me ofereceu lá. E eu estava chateado porque tinha perdido a campanha e tinha, lógico, a gente encontra inimizade de alguns intermediários como nós. É inevitável. Porque os grandes não brigam, não. Quem quiser que pense que os grandes brigam. Não brigam. Aquela guerra lá, eles estão lá. É só na mídia. Os que estão na intermediária é que vão na bobagem, né? Por isso que depois dessa campanha, nunca mais quis se negar de brigar com ninguém por causa de política. Não existe. Não existe. Não existe. Fiz a campanha agora, tranquilo, elogiando todo mundo, e a nossa candidata era melhor, mas sem dizer que os outros não, que os outros tinham defeito, não tem necessidade disso. Mas vamos lá. Aí foi quando o Magalhães falou, eu disse, eu vou. Se você pagar o que eu ganho aqui, eu vou. Não fui ganhando nem um centavo a mais, mas foi porque eu estava acimado, chateado, tive problema até com um companheiro de rádio mesmo, companheiro radialista. Depois fizemos as pazes e tal, depois tudo acaba. Resumindo o papo, passei um ano, e o cidadão Rogério Aldo Teófilo disse, quando eu estava saindo, ele fez até uma festinha de despedida no Bar Nascimentos, restaurante que fica ali pertinho da rádio. O Edmilson Oliveira Barbosa, que hoje comanda a empresa, sim, ele chegou, porque o comando, eu falei, a época era do seu Zé Alexandre. Depois eles foram comprando cada uma ação aqui, ação ali, o senhor ficou com o setor de AM, e a FM ficou com o seu José Alexandre. E Edmilson, quando soube que eu estava saindo, foi lá nessa despedida, foi patrocinada pelo Rogério Teófilo, e ele disse, vem cá, você está saindo por quê? Você está sendo dispensado ou você está saindo por quê? Aí eu expliquei o que estou dizendo aqui. Ele disse, isso quer dizer, porque ele também era dono, né? O pai dele também era dono. E eu agradeci a ele pelo apoio. Quando estava em Aracaju, na Liberdade, o doutor Rogério, antes de sair daqui, na festa, disse, olha, eu vou trazer você de volta para cá. Ele disse, Rogério. Porque o pai dele também era acionista da rádio. Né? Mas eu imaginei que ele fosse nesse pensamento de voltar para o Novo Nordeste. Mas eu disse, não, doutor, depende e tal. Eu nunca imaginei que retornasse. A verdade é essa. Menos de um ano que eu estava em Aracaju, aí foi quando começaram a construir a Rádio Popular, que hoje é Pajuçara. Sim, a Unipop. E quem comandava ali era o Nonô, e o Nonô colocou o doutor Rogério para administrar a construção aqui e a implantação da emissora. Foi quando ele começou a ligar para mim. Olha, tal. Eu falei da direção da Rádio Liberdade e melhoraram o meu salário lá. Eu não fiz leilão, mas eu disse, olha, estou indo, estou retornando, porque vai ser inaugurada uma nova emissora, e eu expliquei a situação, e aí Magalhães disse, você não sai daqui agora não.
porque eu preciso de você como narrador e tal. Resultado, me deu um emprego lá de assessor, porque ele era presidente da Insetur, Empresa Sergipana de Turismo. Me deu emprego de assessor desse segmento. Assessor de comunicação. Assessor dele. 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 Para assuntos aleatórios. Pronto. Resultado. Aí eu digo, Magalhães, eu nunca trabalhei essa história de gabinete, não tenho nem costume. Não, fica aqui. E eu me segurei um pouquinho. Mas aí o doutor Rogério insistiu. Eu digo, Magalhães, eu vou embora. Nelson, eu quero você aqui e tal. Resultado. Expliquei para o Magalhães a situação. Ele disse, então você faz o seguinte, pelo menos você fica narrando o jogo para mim e pode ir, não tem problema. Aí eu saí da programação da rádio, programação musical e jornalismo, Sim. e fiquei só narrando o compromisso do jogo do futebol. Que tinha que ir para lá todo às final de semana. Quarta e domingo. Entendeu? Quando fosse escalado. E fiz isso durante o ano de 90, quase todo. Que eu retornei para aqui em maio, fui até dezembro, fazendo esse trabalho. E cumpri com a minha obrigação como Magalhães. E sem poder narrar o futebol de Arapiraca por conta disso, mas né? Mas a Popular não ia transmitir. Não ia transmitir, não tinha ainda o material esportivo, né? Mas o que aconteceu? A história é longa, vou resumir. Quando cheguei, estava em fase de implantação ainda. Equipamentos, tal. 15 dias que eu estava aqui, foi quando foi feito aquele negócio, o acordo entre o senhor Aurelino Ferreira Barbosa e o senhor José Alexandre dos Santos, que eram os dois sócios majoritários. Findaram, no caso, dos 30, sobraram somente 4, e os majoritários, senhor Aurelino e senhor José Alexandre. Doutor Judá ainda estava também? O doutor já tinha vendido as ações dele para o senhor Aurelino. E o resultado, que são da mesma família hoje, né? Sim. Hoje não, há vários anos. E o resultado aqui, tem o doutor Moacir e o ex-prefeito Francisco Pereira. Que ficaram. Francisco Pereira Lima. Para a família, né? Então ficaram, parece que 6% de cada um, Sim. nas duas emissoras. Sim. Seu Zé foi assumir a 96 e o senhor Aurelino ficou assumindo a 570 AM. Foi quando Edmilson foi comandar. E ele ligou para mim querendo que eu fosse para lá. Antes que a Popular fosse para o ar. Antes de inaugurar, ela já perdeu o funcionário. Aí ele disse, Nelson, vem para cá. Então, eu fui conversar. Nem de inaugurar. Eu fui conversar com ele, ele era muito amigo do doutor Rogério. Né? Muito, muito amigo mesmo. E eu disse, olha, expliquei a situação. O doutor já tinha me dado até um cachezinho para mim, porque tinha aquela história, né? Era tipo jogador de futebol. Comprou o passe. Aí eu disse, olha, a situação é assim, assim. Se você falar com o doutor Rogério, se ele liberar, tudo bem. Agora, se ele não liberar, não vou sair... Dá para trás. Não vou sair brigado com o homem, não, porque ele foi um cara muito legal comigo. Eu disse, não, eu converso com ele. Conversou, o homem liberou, não pediu uma obstrução, disse, tudo bem. Devolveu o valor. Não foi nada, foi só para mudança e mais alguma coisinha. E eu voltei para o Nordeste, AM, né? AM. E a história é essa. Então, porque muita gente imagina, foi fulano que mandou ele embora, expulsou, nada disso. Foi a coincidência de o Magalhães precisar de um narrador, e depois, até 15 dias depois que eu estava lá, o Rocha tinha perdido a mãe, estava muito cabeça quente aqui, me perguntaram se não tinha um locutor com estilo para noticiário e tal. Aí, lógico, o Rocha era mão cheia, tanto noticiarista quanto apresentador, narrador, tudo. Quando eu apresentei a Magalhães ficou doido, contratou o homem também, deixou e ficou. Rocha ficou lá um tempo mais, depois retornou também. Então, a história foi essa, sobre a pergunta que você fez. Muito bem. Felipe, você quer fazer alguma pergunta? Porque eu vou conduzindo aqui e você pode ir tirando as suas dúvidas também, porque a história do homem é uma história longa, né? É uma história bonita. Eu quero que ele diga... Faz aí, quando foi? Porque às vezes você tem que... Eu vi tu gritando gol aí, passou bem um minuto gritando o gol do Asa. Quando é o gol do adversário, tem que narrar o gol, né? Sim. Mas, e aí, como é? Com certeza com menos entusiasmo, né? Não, na verdade é o seguinte, essa pergunta é uma constante, mas a verdade é que eu, às vezes, quando alguém faz a pergunta normal, eu respondo com muita naturalidade, e se não perguntar normalmente também é da mesma forma, porque alguém pode dizer, não, mas você não está sendo neutro. Eu não sou neutro, eu narro torcendo pelo Asa. Agora, o que eu não faço, posso até ter feito isso, mas involuntariamente, é de dizer, por exemplo, que a bola foi pênalti, sem ter sido pênalti, eu dizer que foi pro Asa, eu tento ser sabendo que não foi, né? Aí eu jamais vou fazer isso. Mas de torcer para que o Asa vença, de narrar com maior entusiasmo as jogadas do Asa, isso eu fiz a vida toda e não tem como mudar. Mas o Asa leva gol, né? E quando leva gol, você... gol tá bom. do Sergipe. Morreu. E olha, o Sergipe era meu time de
origem, né? Porque eu nasci em Aracaju, futebol para mim, em termos de futebol profissional, eu sempre fui torcedor do Sergipe, mas quando me transferi para aqui, até os companheiros lá de Aracaju, no início, e agora, Nelsinho? Me chamam Nelsinho. E agora, Nelsinho? Sergipe e Asa, eu torcer por quem? Eu digo, você tem dúvida? Eu vou torcer pelo Asa, eu estou. É porque a gente tá aqui dentro, tá no olho do furacão e tal. Se eu dependo, minha profissão depende do Asa. Não é que se o Asa acabar, minha profissão vai acabar. Não vai, mas dificulta, tanto para mim quanto para os demais companheiros que fazem esporte aqui. Uhum. Quando o Asa está bem, nós todos ficamos muitíssimo bem. E tem gente que não observa esse tipo de coisa. Porque, infelizmente, tem alguns que querem dar uma de coveiro, enterrar. Ao invés de ajudar, preferem buscar assuntos que enterrem a equipe. O Asa vive hoje dificuldades gritantes. Eu sei disso. Eu acho que é a maior da sua história. Muitas dificuldades, mas tem gente que, ao invés de buscar caminhos para a resolução dos problemas, e gente do rádio também, né? Gente do rádio também, busca justamente o contrário, né? Colocar mais terra, né? Mais areia no brinquedo. Mas cada um é cada um. Nelson, mudando de pau para cacete, como diz o outro. Você falou aí que tinha um segmento lá na rádio, você trabalhava AM e FM, né? Aí me veio aqui. Por que é que o jogo normalmente é narrado na AM? Por quê? Antes era na AM. Hoje já está na AM. A AM praticamente não existe mais. Né? Não existe. É tanto que a nossa Novo Nordeste, infelizmente, não existe mais. É porque o rádio que dá tem muito problema. O material ficou degradê, muito difícil de encontrar o material, equipamento para a AM. A questão do avanço da tecnologia, que você está com o celular aqui. O celular normalmente só tem FM, né? Aqueles antigões que ainda tem aquele como que é o Ericsson. Sony Ericsson. Aí conseguiam sintonizar AM. Mas tem um sistema aí aquele de rádio que ainda sintoniza frequência AM. Mas normalmente o celular, esses equipamentos novos já dão maior margem justamente para a frequência modulada. Certo. Nelson, outra coisa. Você e o Wendel que trabalham com a voz, tem que ter cuidado de... Eu percebi que tu não bebeu água gelada, né? Deixou a água quase esquentar aí para poder beber. Vocês têm muito cuidado com a voz? Ou é normal? Vocês geralmente têm a voz boa porque nasceram assim? Olha, como é? Professor, essa história de voz boa, professor, não existe. Depende de quem está ouvindo. Porque. Para mim, a sua voz é ótima. Não, obrigado. Doendo também. Mas porque isso é mais pelo costume que as pessoas têm com esse ou aquele comunicador. Entendeu? Porque pode ver a diversidade de vozes que existem aqui na cidade de Arapiraca. E cada um tem o seu público. Porque se perguntar direitinho, vai chegar o Wendel. Eu sou fã do Wendel. Né? Sou fã do Nelson, sou fã de Assis Lima. Entendeu? E que são vozes diferentes, né? Mas tem algum cuidado? Não fuma? Algum coisa? Eu, graças a Deus, nunca fumei. Passei a beber mesmo depois que cheguei em Arapiraca, isso já... Eu tomei aqueles copinhos no jogo, mas não prossegui bebendo, né? Fiquei na minha, mas depois que vim morar aqui na cidade de Arapiraca, meu querido amigo, narrador esportivo também, Ademir Messias, me levava para umas trevas. Logo quem? Meu compadre. Sou padrinho de uma das filhas do Juninho. Do Juninho, né? Juninho. Então a gente entrou em algumas trevas aí, cervejinha, mas fumo mesmo, graças a Deus, nunca. E quanto à água, foi o quê? Há cerca de 20 anos, nós entrevistamos um fono, ele ministrando uma aula para a gente no ar, e chamou a nossa atenção. Eu mesmo, o tempo todo no estúdio, tem que estar o tempo todo com água para ajudar. Eu também. Tá, sem ela, a boca resseca. Nelson, em que momento da vida do radialista Nelson Filho que o Asa passou a ser esse amor que é para você? Né? Foi no momento em que começou a narrar as partidas? Foi no momento que começou a ter essa identificação com a torcida, ou foi algo assim de inusitado que fez com que seu coração realmente vibrasse? Claro, que você deixou bem claro aqui que o Asa lhe ajudou a ser quem é, a ter o que tem, através do seu programa, através da sua narração. Mas como foi que nasceu o amor pelo Asa? Em qual momento? Você consegue definir isso? Olha, eu narrava, lógico, sou torcedor do Clube Esportivo Sergipe em Aracaju. Sim. E tenho uma simpatia muito grande pelo Vasco da Gama. Você é vascaíno também. Sim, uma grande simpatia pelo Vasco da Gama. Eu nunca imaginei não sentir tristeza ao ver o Sergipe perder para outra equipe. E quando vim para Arapiraca, desde o primeiro jogo, eu vi que tinha acontecido algo diferente mesmo. Porque eu nunca narrei, por exemplo,
um jogo do Sergipe, na época. Sim. Antes, depois que eu retornei para lá, eu narrei alguns jogos. Mas antes eu nunca tinha narrado o jogo do Sergipe oficialmente. Narrei aquele que eu fiz o teste, meu gravadorzinho. Sim. Nunca narrei jogo do Sergipe, do Confiança, que eu disse aqui, éramos 4 narradores e eu era o 4º. Então, os titulares narravam os jogos principais. De repente, eu chego numa cidade, aquela coisa... somente, se nós tínhamos 1000 rádios ligados naquela época, o povo usava o radinho mesmo, não tinha negócio, Ainda hoje usa. No jogo do Asa, o pessoal não abre mão de ouvir sua narração. Rádio ABC, ABC nas costas. E era um eco. Então, a primeira vez, naquela experiência que eu tive de narrar um jogo para tanta gente me ouvindo, aí já cativa, né? Já cativa. Porque o dinheiro é bom, agora a reciprocidade para aquilo que você está transmitindo é muito melhor, eu acho. Lógico, o dinheiro é uma necessidade para todo mundo, né? Ninguém vai partir para a utopia, dizer que vai ver só da ilusão disso. Não. Mas, então, eu estou aqui falando para um público de, sei lá, 5.000 pessoas, um exemplo, e lá eu transmitia para... E nem transmitia, porque era preliminar, tem reportagem, tem tudo ali, só para estar enchendo linguiça. Então, isso me cativou inicialmente, né? Me cativou inicialmente. Você passa na rua, ser reconhecido, uau, aquela coisa toda. Então, foi isso. Eu, novinho, começando, quando cheguei aqui com 19 anos de idade. Né? Então, foi realmente esse o primeiro passo para que eu viesse gostar do time do Asa. E olha que o primeiro jogo ele perdeu, né? Perdeu por 2-0 para o Sport, mas o Sport era uma máquina naquele tempo. Centroavante estava um Totonho lá que fez 2 gols. Negão forte, raçudo, foi lá, fez 2 no Asa, mas valeu a pena porque foi um início maravilhoso. Eu comecei a torcer pelo Asa justamente naquele dia, por todo o carinho que eu recebia, aquele calor humano que a gente recebia. Lógico, não era para Nelson, era para a Rádio Novo Nordeste, que era o xodó da cidade, ninguém tem dúvida. O Nordeste era o xodó da cidade mesmo. Depois começaram a surgir outras emissoras, logicamente esse amor vai sendo dividido, né? Vai sendo dividido. Mas, na verdade, foi exatamente esse início que nós tivemos com o Asa. E depois, muitos jogos amistosos, depois campeonatos, e aí a coisa vai se estruturando e deu no que deu. Em que momento de toda essa trajetória como narrador esportivo, você se deu conta assim, da grandiosidade que tinha com relação à torcida de Arapiraca? Porque, assim, o Felipe, quando o Asa ganha a partida, ganha o jogo, e é comum isso, é comum de todo jogo, que acaba o jogo... naquele bate-papo final, a galera fica ligando para a rádio, pedindo, né, para o operador colocar Nelson Filho narrando o gol do Asa. Entendeu? O gol do empate, o gol da virada, o gol da classificação. Isso é uma coisa que se repete em todas as partidas. Como foi para você se dar conta e perceber que tornou-se a identificação, a voz do torcedor arapiraquense, que sempre fez questão de lhe ouvir, sempre fez questão de pedir para que, inclusive nos programas seus, pela manhã, né, no show da cidade, não, era Comando Geral. Comando Geral, isso mesmo, era esse o nome que eu queria dizer. No Comando Geral, o pessoal ligava para o programa, que é o programa jornalístico, mas ligava para o programa para pedir para que fossem narrados os jogos. E é tanto que eu abri esse programa de hoje, essa gravação do podcast, com a narração sua do primeiro título do Asa, no ano de 2000, contra o CSA na cidade de Maceió. Como foi para você entender que era tão importante esse seu trabalho para o bem, para o coração do torcedor, para a mulher, para o homem, para o idoso, para aquele pessoal que vive o Asa a vida toda? É uma pergunta que me deixa numa situação sem resposta, porque eu não sei, na verdade eu não observo assim, não busco justamente essa situação. Eu fico feliz quando alguém me aborda, quando alguém diz que gosta da narração, quando alguém gosta da equipe. Fico feliz quando você fala bem da agremiação esportiva arapiraquense. E vou falar com muita sinceridade. Eu fico doente quando alguém fala mal do Asa. Sei que às vezes merece, entendeu? Agora, tem a maneira de falar, tem as colocações. Então, me dói mais quando fala mal de três itens. Fala mal de Arapiraca, fala mal da Rádio Novo Nordeste e da agremiação esportiva arapiraquense. Isso me deixa doente. Às vezes que são pilares na sua vida, né? Sim, mas porque tem pessoas que falam assim, não calculam o que estão falando, né? Não calculam, não medem a intensidade com que está ferindo as pessoas. Porque quando você diz que o Asa é uma... Aí você está ofendendo, não é o Asa, simplesmente a sigla Asa, está ofendendo
a toda uma torcida, e aí eu me sinto muito ofendido, porque, como diria o meu amigo Jabas Lúcio, modéstia à parte, eu vivo o Asa desde 1977. Nas alegrias, tipo a história do casamento, né? Nas Sim. alegrias e na tristeza. E na tristeza, né? é. Então, quando você critica pejorativamente o time do Asa, cidade de Arapiraca, Rádio Novo Nordeste, é como se estivesse dando uma facada no meu peito. É isso. Estou fazendo, não sou candidato a nada, graças a Deus, Sim, não tenho sim. nem essa intenção. Sim. Não, Deus me ajude para que eu nunca Até tenha. agora não aconteceu, né? Não, Deus me ajude para que nunca. E agora que não vai acontecer mesmo? Mas eu vi uma vez o senhor dizer que nunca seria presidente do Asa. E Sim. acabou sendo. Não, nunca ser presidente do Asa, nunca, nem quero. Agora, talvez você saiba por que é que eu fui. né? Mas é interessante que o senhor Sim, reporte isso. sim, Não mas eu. Porque Deus sabe por que é que eu fui, né? E Deus sabe também porque eu pedi para sair. Porque é complicado. Eu imagino o que estão enfrentando ali Moisés Machado Filho, doutor Celso Marcos, os diversos dirigentes do nosso glorioso alvinegro arapiraquense. Graças a Deus está aí vivo, apesar de que alguns querem vê-lo morto. Infelizmente, né? Torcem contra. Nelson, houve algum momento em que nessas transmissões que você fez pelo estado de Alagoas, pelo Nordeste, que a viagem não deu certo, precisou ser interrompido, precisou de auxílio de outro carro para continuar, chegou atrasado, quase na hora de narrar o jogo, ou até mesmo já chegou com o jogo em andamento? Nesses tantos anos, aconteceu algum episódio assim? Olha, não, de chegar atrasado, não. A única vez questão de chegar na hora foi no jogo em Campos, porque a época... Campos no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, Campeonato Brasileiro em 79. O Asa ia enfrentar o americano. E vocês rodavam todo o país transmitindo quando os jogos eram fora? Sim. Onde o Asa jogou até hoje, a NN foi. NN, né? Carinhosamente. Novo Nordeste. O que acontece? Estava tudo certo na época que todo clube tinha direito de levar 2 componentes da imprensa nas viagens. Na viagem. De avião. Já ia no avião. E aí, durante a semana da viagem do Asa para Campos, a direção, nós ligamos para confirmar, que estava certo de que eu iria com eles. Isso foi em 79. E havia parceria, né? Como sempre. Asa, e aí, era a única emissora da cidade que transmitia jogo. E tudo certo. Na segunda-feira, confirmado. Quando chega na quarta-feira, eles ligaram dizendo que não haveria condições de levar ninguém da emissora, porque a outra passagem, eles iriam levar um jogador a mais, que um dos titulares estaria tipo contundido, mas que eles Em observação. iriam levar como observação, porque poderia ser utilizado. Só que a emissora tinha assumido o compromisso de narrar o jogo. E agora? A torcida ia esperar por isso, né? Consegui passagem, isso foi na quarta, quinta-feira, já ao apagar das luzes. O resultado é que foi o sufoco para lá, para cá, a direção disse, então vamos fazer o seguinte, vocês vão de carro. Nossa Senhora. Aí foi alugado um táxi, um Fiatzinho daquele, 147, lembra? Sério? O 147. Aquela saboneteirazinha? Sim. Jesus Fomos amado. 4 profissionais do rádio e o motorista, o dono do carro, né, o taxista. E naquela época estava uma chuva, sabe, que tinha desvio. Era pista interrompida por causa da água, tromba d'água aqui, ali e tal. Para você ter uma ideia, no retorno nós pegamos um desvio de 250 quilômetros. Foi em Minas Gerais, que a gente foi sair na Serra da Uma Canastra. ida e uma volta, Marcelo. Foi sair na Serra da Canastra no retorno, para você ver o desvio que fizeram lá. E, bom, aí, na ida deu um pouco de... Chegamos já em cima da bucha, não foi atrasado, mas normalmente você tem que chegar, descansar, hotel e tal, e aí fomos direto para o estádio. Deu nem tempo de se hospedar. Pronto, essa aí. Foi em Campos, infelizmente o Asa perdeu esse jogo, inclusive, por 3-0. Agora, a maior piada foi a narração que a gente foi fazer em Porto Calvo, campeonato alagoano, tinha o São Sebastião de Porto Calvo e Asa. Naquela época, a transmissão era dificuldade, você tem que levar equipamento, telefone, Linha de telefone. E lá, antigamente era Telasa. Não tinha como instalar linha, porque o campo ficava aqui, e entre o campo e a cidade tinha uma fazenda cheia de bois, e é muito distante. Lá em cima ficava a cidade, fica. Resultado é que, vai lá, vem cá, a gente foi na delegacia e pediu o telefone da delegacia emprestado. O pessoal liberou o telefone. E a delegacia ficava perto do estádio? Não, lá em cima. O que foi? O nosso técnico instalou o sistema microfone sem fio, Sim, lá no estádio. sim.
Não, puxou o fio, um cabo. Puxamos o fio, nós chegamos cedo lá. Puxamos um cabo por dentro da fazenda. Chegamos cedinho, né? Já sabíamos que haveria Dificuldade. problema. Aí o cabo tal, atravessou a fazenda. Meu amigo, testamos tudo bem, tudo certinho. Aí fomos almoçar, quando retornamos, alô, estúdio, cadê? Mudo. Cadê som? Nada. Aí o técnico foi de novo, verificar e viu. Eu fico nervoso só de ouvir, porque que a minha preocupação aqui disso aqui dar certo, rapaz, é gravando. Ele só relaxa quando termina. Quando termina que eu escuto que deu certo o som. Pronto. Aí um resultado. sufoco desse. E ainda fica gravando com um gravadorzinho, para ter a dupla segurança de que vai ter áudio. Perder um tem outro. Aí o que ele fez? Aí eu voltei. Aí nós pegamos escalação. Eu fiquei lá no alto, o sol batendo na testa. À distância, só vi o vulto. Não dava para ver o jogador. Não dava para ver o jogador. Só que o asa estava de branco e o outro bem forte. Então dava para diferenciar quem era quem. O time. Mas não o jogador. Aí vai lá, vem cá. Eu narrei o jogo de lá, primeiro tempo. Sim. Lá de cima, chutando, inventando, né? Desculpa aí, ouvinte, mas tem que fazer, né? O Asa ia pro ataque, bola com o Ender, tocou para Felipe, daí papai, e teve. Aí vai lá, vem cá. E o técnico trabalhando para tentar fazer uma conexão direta, né? Sem fio. Do campo lá para a anteninha lá. Para a anteninha da Tem delegacia. as palavras técnicas aí que não. O assunto é para ele, né? Para resumir, o primeiro tempo foi todo assim, e saiu um gol. Só que na hora que saiu o gol, o repórter parece que era Araújo Lima, estava lá, já ficou lá, e ele deu um toque, parece que ele já tem conseguido botar o BPT, o nomezinho do microfone que tem, e esse microfone ele já estava acionado, o som não era bom, mas dava para ouvir. Sim. Aí ele, fulano tá na hora do gol, gritando gol do Asa, ele, fulano tal, aí eu dei tal, e deu certo tal. No segundo tempo, o menino já conseguiu consertar, porque ele saiu olhando a fazenda toda e tinha quebrado, um boi tinha quebrado Pisou a em cima perna do fio. Tinha quebrado o fio. Boi danado. Então foi o jogo mais que complicou para tipo de narração. Foi isso aí. E o Asa venceu? Venceu de 1-0. 1-0. Esse gol foi o que ficou. Nelson, Deixa eu fazer uma pergunta. Vai lá, Nelson. vai lá. É que ele é narrador de futebol pelo rádio, né? Sim. Mas o cara que narra o jogo televisionado é um outro tipo de narração, né? Na verdade, cada um tem o seu estilo, né? Mas normalmente é uma narração mais lenta. Isso. Né? Porque a imagem está ali, né? E o narrador de rádio, se ele for seguir da forma como está, como é, aí o ouvinte vai dormir. O seu né? trabalho então, é bem mais difícil do que o do... Porque você tem que buscar palavras para preencher, né? Aquela lacuna. Porque na TV o cara... O Ender. TV é na cadência, né? O Ender, Felipe, tal. Mas no rádio não. Se for narrar dessa forma, o cara vai cochilar. Você tá narrando para um cego praticamente, né? Porque o cara não tá vendo nada, né? Exatamente. É isso que dá mais emoção, né? Você ficar ali ouvindo, imaginando. Quando o nosso time está jogando bem, que está ganhando o jogo, é uma felicidade. Narrar dentro com... da tristeza. Agora, tem narrador que não tem esse negócio. Não tem movimento emocional, né? Agora, cada um é cada um, né? Cada um é tem cada uns um. que não estão nem aí, se o Asa perder, se o Asa ganhar, o Flamengo, o Rio, o Vasco, enfim. Mas cada um é cada um. Eu estou aqui desde 77 e não tem mais jeito para mudar, não. E já narrei outros jogos, por exemplo. Se jogar, eu narrei um jogo, aliás, o governador do estado de Alagoas concedeu a primeira entrevista no rádio, justamente para o Nelson Santos Filho. Isso foi em Brasília. Ele não era governador, lógico, era um pivetão de... Acho que ele viria ter seus 17 anos de idade. A idade dele hoje tem o quê? Isso foi em 95? Collor? Não, o governador do estado. Quem é o governador do estado? Renanzinho? Você esqueceu o nome do governador do estado de Alagoas agora? Não, foi porque você estava falando de um governador passado, não do atual. Não, do atual. Ele era estudante em Brasília e houve um jogo entre CRB e Brasília. Ou foi o Gama? Foi em Brasília o jogo. E o CRB ganhou de 1-0. Um jogo maravilhoso. O goleiro do CRB era o Marcão, que foi campeão pelo Asa. Campeão pelo Asa. Em 2005. Não, 2001. 2001. Em 2000 foi o Robson. 2001, Marcão. Que ficou titular porque o Beto ficou meio doente, né? 2000 foi o Robson, 2001 Marcão, 2003 foi o Pantera. 2005 era o Marcondes. Que era da Bahia. Aí entrou o Delmir. Pronto, foi exatamente isso aí. Pronto, então era o Marcão goleiro. Pantera continua jogando? Parou já. Parou. E o
governador Renan Filho era estudante em Brasília. Ele deveria ter seus 17 anos, 16 de idade. Chegou na cabine da gente, eu estava narrando e o repórter, a gente chama de Bojão, esqueci, o Henrique. Uhum. O Henrique, ele de repórter. Aí chegou o Renan, o microfone estava com o repórter, ele disse, tudo bem, tudo bem? Pois não, tudo bem. Ele disse, eu sou, aí ele se identificou, né? Sou filho do, na época o pai dele, não sei se era deputado ou era senador, parece que era deputado. Sou filho do deputado, ele falou, tudo bem, tudo bem. Aí, no intervalo, eu peguei a opinião dele. Ele bateu um papo desenrolado, já era desenrolado naquele tempo, né? Já, né? Já era desenrolado naquele tempo. Então, depois que ele entrou na campanha aqui, deputado, veio a Arapiraca, concedeu entrevista para ele, disse, rapaz, estou lembrando que a minha primeira entrevista, eu lembrava também, lógico, né? Sim. Minha primeira entrevista para o rádio foi para você. Em Brasília, lembro? Eu digo, claro, doutor, claro que lembro. Aí, isso é um privilégio, ter entrevistado Com certeza. uma autoridade, né? Com certeza. Da opinião de cada um. Ele é torcedor do Muricy? Ele é torcedor do CRB, não? Vixe. Bom, deve ajudar o Muricy, né? Mas Deve da ajudar. cidade dele, né? É, mas torce pelo CRB. Eu não né? tenho certeza se é CRB ou CSA, não. Eu também É um dos não, dois. nunca, Um dos dois. nunca nem. Qual foi a maior tristeza que você viveu com o Asa? Aquela que realmente pode se dizer a número 1. Essa foi a maior tristeza que eu tive com o Asa. Seja uma morte, seja uma derrota, seja uma eliminação, uma desclassificação, uma queda, né, de C para D, de B para C. Qual aquela que realmente você consegue enumerá-la como a número 1? Ô, Wendel, eu vou falar a verdade. Eu não sei, assim, a maior tristeza em termos de futebol, do Asa. Eu não lembro. Eu poderia enumerar muitas alegrias. A tristeza. Porque, Eu quis perguntar primeiro a tristeza para depois falar da alegria. porque você perder... Quem está no jogo, a gente sabe que é para perder ou ganhar, né? Ah, você caiu de divisão. Mas, tem, por exemplo, estava na Série B. Você tem 20 equipes disputando e 4 vão cair, não tem jeito. Uhum. Não tem doutor que dê jeito, 4 vão cair. Como 4 vão subir também. Exatamente. E, infelizmente, a gente está no jogo. Quem está na chuva sabe que pode se molhar. Então, lógico que aconteceram fatos, infelizmente, negativos, né? O jogador Mas- do Asa, Felipe, aqui em Arapiraca, morreu dormindo no Plaza Hotel aqui. O senhor lembra, professor? Sim, o zagueiro. Zagueiro. Jogou à noite. Jogou à noite, Em Maceió. foi, Delegação chegou de do viagem, de manhã não acordou. Foram no quarto, o cara estava morto no chão. Atleta, Mas no banheiro, né? no banheiro. Ninguém sabe. Ah, se nunca foi coração, determinada a causa Não. morte, né? Foi Ele morte era- suspeita, Ele né? era maceioense, né? Marcelense. Recém-chegado do Recife. Tal, no Recife. Exato. Não lembro o nome dele não, mas Acho lembro que que, estudante de educação física, uma coisa assim. lembro que aconteceu isso. Bom, já que não dá para qualificar nenhuma tristeza, assim, eminente, a maior alegria. A maior alegria foi conquistar o título de 2000. Essa foi a Foi número 1. porque aconteceram tantas coisas de bastidores, o torcedor não sabe. Né? Sim. Tantas pressões, tantas ameaças, tantas... Então, aquela conquista em campo do time do Asa foi maravilhosa. Quando jogamos aqui, para quem não sabe, essa decisão foi em 3 partidas. Né? Sim. A primeira em Arapiraca, o CSA venceu por 3-1. A segunda em Maceió, vencemos por 2-1. E a terceira vencemos por 1-0. CSA no segundo jogo, porque venceram aqui por 3-1, já estava com toda a festa pronta, né? Trio elétrico ali de frente, por trás. Dizendo do que ia estádio comer Pelé, asa, né? E tal, e era o pentacampeonato e tal. E o resultado aqui, o Asa conseguiu a vitória por 2-1. E no domingo, isso foi domingo aqui, quinta lá, e no outro domingo, Lá. no caso 3, 6 e 9. E no dia 9, o domingo, o Asa conquistou a vitória com esse gol aí que você reproduziu no início do nosso diálogo. Você acreditava naquela vitória? Rapaz, eu sempre acredito no Asa, sabe? Porque uma boa pergunta. Quando terminou 3-1, eu tenho uns companheiros que são, às vezes, um tanto negativos. Ah, perdeu 3. No outro dia, no programa, eu quero apresentar, era o programa musical que eu apresentava. Era musical ou jornalismo? Não sei, não lembro. Acho que já era o Comando Geral Jornalismo. E companheiro, você perdeu aqui por 3-1, imagina em Maceió, está perdido. Eu digo, meu amigo, futebol não é assim não. Futebol é como a vida. Hoje você está lá em cima, amanhã dá um tropeço e dá uma zebrinha e você dança na história. Da mesma forma que eles ganharam aqui 3-1, a gente pode ir lá ganhar de 1-0, depois de 1-0 é campeão. E aí? Não, porque o time deles é melhor e tal. Mas essa discussão nós tivemos. Antes de começar o programa. Discussão no bom sentido, né? Sim. Isso serviu para que eu abrisse o programa, fazendo, que eu não gosto de fazer muito comentário. Mas
Eu aproveitei essa dúvida dele, essa afirmativa dele, para fazer o meu comentário. Um pouco entristecido por dentro. Aí rasguei o verbo, parece que as palavras saem assim, fluem quando você... Flui assim com a naturalidade incrível. Eu passei mais de meia hora falando sobre essa possibilidade. E as pessoas ouviram. Alguém confiou no que eu falei e alguém desacreditou. O certo é que encaixou da forma que nós dissemos, né? Porque, tudo bem, perdemos hoje. E se eles venceram hoje, por que a gente não pode vencer amanhã? E até eles, ganhamos lá de 3-1, aqui, na cabeça deles, psicologicamente, podem imaginar que vai ser muito mais fácil. E aí podem abrir a guarda exatamente em cima dessa, sentados nessa vantagem. E o resultado é que nós vencemos lá. O time dele era bom, tinha um centroavante perigosíssimo, tal do Sandro Oliveira. Mas nosso time estava feliz nas 2 últimas partidas, conseguiu as vitórias, fizemos aquela festa inesquecível, né? Porque a chegada do time em Arapiraca, com os ônibus, com o trio elétrico. Na rodovia, por onde a gente passava, tinha gente pegando ali pela desmoto, vindo para cá. É um herói chegando na cidade. Menino, foi uma festa nesse dia que... De São Miguel dos Campos amanheceu pra cá, o dia. Amanheceu o dia. A cidade toda, a cidade inteira participando. A cidade inteira. E teve que esperar a torcida dispersar para poder liberar os ônibus para pegar a estrada, seguir a viagem. Foi realmente um ano. Aí depois vieram os outros títulos, claro, com muita alegria também, mas aquele ali realmente o primeiro. Foi o marcante, foi 2000. E a sensação de ter narrado as 2 partidas em que o Asa, pela Copa do Brasil, eliminou a Sociedade Esportiva Palmeiras. Como é que foi tudo isso? Como é que foi ir para São Paulo lidar com a imprensa? Aquele Jorge Cajuru disse que o Asa... Como é que pede para um time que veio de Arapiraca para cá de Kombi? O Cajuru é um cara para falar besteira, viu, bicho? Disse que o Asa foi de Kombi para São Paulo, rapaz. E apanhando uma vez de um lutador de MMA. Com lutador de boxe. Lutador de boxe. No programa ali teve que... A intervenção foi grande ali para ele não levar uma luvada boa. Mas como foi essa situação? Outro momento marcante do Asa, né? Inclusive, é aquilo que eu falei. Quando o Asa está bem, todos nós somos levados a reboque. Porque ali não dava para acreditar, não. Porque a superioridade do Palmeiras era gritante. Sem Alex, dúvida. Marcão, Luxemburgo. A história que ganharia de 5-0, de 6, de 8, né? Primeiro jogo eu lembro, professor, com a quarta-feira de cinza, não foi? Exato, aqui. Acabou o carnaval. Mas em um ponto, os dois são iguais, né? O Palmeiras e o Asa nenhum tem mundial, né? Então... verdade. Esse ponto são iguais. Quem estiver assistindo não vai gostar de estar dizendo, não. Os corintianos, os palmeirenses vão gostar. O Asa venceu aqui por 1-0 e perdeu lá por 2-1. Por 2-1. Um gol na casa do adversário valia 2. Diferencial. Não, diferencial. Diferencial, né? Serve como desempate. Desempate, era mesmo, no critério direto, né? Expulsaram o jogador do Asa no segundo tempo ainda. Lógico, o Palmeiras é superior, mas quando tem que ser, meu amigo, não tem jeito. Então, eu fui beneficiado pessoalmente, porque o pessoal de São Paulo costumava reprisar os gols de emissoras que visitavam, né? E aí o gol que Nelson Filho narrou do time do Asa ficou sendo reprisado o tempo todo, Rádio Bandeirantes, Rádio tal. Aquele Milton Neves que faz uma fofoca da peste, né? Santista, né? Adorava fazer isso com o Palmeiras. Fofoqueiro todo do rádio, né? Tudo, Mas, então, nós todos, a própria emissora foi beneficiada porque se divulgar. Narrador da Rádio do Nordeste, Arapiraca, cidade em peso, sendo também beneficiado com essa divulgação, que é uma divulgação gratuita e que abrange o mundo, né? Hoje, com televisão, com rádio, enfim. Então, tudo isso, a Batalha do Acre, né? Batalha do Acre. O acesso em que o Asa teve acesso à Série B. Ali foi outro domingo inesquecível, que ao término, eu disse até para o Sérgio Lúcio, nosso amigo Sérgio Lúcio, grande torcedor do Asa. Eu disse, olha, se eu pudesse, pararia hoje com futebol, porque já estou... Realizado. Dizem que, o cara que diz que está realizado e tal... Não sei, eu não tenho mais nada, porque eu não vou dizer que... Perigo em abandonar o ânimo da vida, né? Quando se diz realizado. Mas, na verdade, você viu que teve uma Série B que o Asa fez, que mordeu ainda o grupo, o G4. Quer dizer, quase o Asa chega ainda na primeira divisão. Na primeira divisão, na Série A. E aí, lógico, aí já é um sonho, quase uma utopia mesmo. Mas, quase ele chega lá. É por isso que eu disse, da mesma forma que você pode cair, você tem a chance de ascender a uma situação bem melhor. Muito bem. Passado todo essa adaptação de Arapiraca, todo esse acontecimento, surge aí a oportunidade de Nelson Santos Filho se tornar secretário de esportes. Temos mais 5 minutos, porque ele vai entrar no ar daqui a pouco, inclusive, né? Se tornar secretário de esportes.
Como foi viver essa experiência, ter a pasta, se não me engano, na gestão do prefeito Rogério e Célia também Rocha. da prefeita Célia Rocha, não é isso? Esporte, Célia Rocha e comunicação. Comunicação, Rogério, isso. Olha, para você, aqui em nosso diálogo eu falei que depois da campanha do José Alexandre, eu sempre fiz o meu trabalho elogiando o meu candidato e sem levar nenhuma crítica aos adversários. E fiz isso com a maior tranquilidade. Quando alguém me chama para trabalhar, eu digo logo, olha, se for para ler texto difamando alguém, nem me chame que eu não vou. Estou fora também. Nem me chame que eu não vou. Porque eu sei que lá em cima eles se ajeitam. E quem está aqui embaixo, quem paga o pato depois. Então, não adianta, nem me chame porque eu não vou. E aí, não precisei dizer isso para o Rogério, que ele já me conhecia, fui trabalhar para ele, a campanha contra a Célia Rocha. Eu trabalhei para o Rogério e votei no Rogério Teófilo. Sim. Certo? Certo. 4 meses depois que a doutora Célia assumiu a prefeitura, me convidou para ser secretário de esportes dela. E foi o período que eu mais trabalhei na minha vida. Olha, que eu já trabalhei pra caramba, não foi só no rádio. Antes do rádio... Sua ligação com o amadorismo era muito grande também, né? Foi o período que eu mais trabalhei. Eu encontrei uma equipe maravilhosa, não vou citar nome que eu posso esquecer aqui. Pode esquecer alguém. E alguém ficar chateado. Mas Você esquecendo é uma afronta, viu? porque Ter uma memória dessa. era um povo bom. A sub era logicamente, a professora Michele, João Bilu, e aí vinha muita gente boa mesmo, não vou citar para não. E nós fizemos o trabalho, eu fico observando assim, como é a vida. Por isso que às vezes tem gente que diz, eu vou trabalhar nada para quê? Porque nós trabalhamos durante 3 anos e 8 meses. E eu trabalhei também apresentando as Exato. aberturas e encerramento das Copas. Não tem um final de semana que você não tivesse evento aqui no centro, corrida disso, daquilo, outro, tal. Em alguns setores da zona rural, Cangandu, Bananeira, Pau d'Arco, Furnas, Fernandes, cara. aí vem Vila São Francisco, enfim. E aqui nesse bosque, meu amigo, era corrida de bicicleta. Trabalhei pedestre. Pedestre e ciclista. Cadeirante também. Aí vinha aqui na areia, vôlei disso, daquilo outro. Dentro do ginásio, só Deus sabe o que acontecia ali dentro. Tudo que você imaginar de esporte aconteceu ali dentro. E isso muito nos trouxe alegria, agora muito trabalho. E olhe, um apoio maravilhoso que conseguimos também junto a alguns amigos comerciantes da cidade, que a gente tem que pedir apoio mesmo. Sim, né? sim. Tem que pedir apoio. Alguns secretários que ajudaram bastante. Tem um cara que algumas pessoas criticam. Eu sou fã dele. Onde eu encontrar com ele, eu peço a benção, porque é um homem que nos ajudou bastante. Lógico, era do grupo, era da administração, mas nem todos fazem assim. Estou me referindo ao doutor Biratã Pedrosa. Tem aqueles eventos, ele era secretário de saúde. Sim. Tinha, logicamente, o poder de ajudar. Mas secretário Bira. Não tinha obrigação, né? Não tinha obrigação. Obrigação como um homem público, mas... E a gente chegava com isso, diga, Nelson, aquele jeitão dele, diga, Nelson, o que é que você quer? Eu digo, doutor, eu não. A secretaria veio pedir humildemente e tal. Aí ele, isso eu posso? E nós realizávamos, você sabe, você acompanhou. Sim, né? sim. Pronto. Resumindo, eu acho que foi um trabalho brilhante da secretaria de Esporte e Lazer do município Arapiraquense, na gestão Célia Rocha. E um abraço, professora Michele, um abraço, professor Nado, professor Sávio, um abraço, Kerley, um abraço ao Gilvães, né? O Gilvães, não era mais nenhum. Sim, pois sim. é muita gente boa. Muita Marcela, gente boa. Gilney, enfim, muita gente. É por isso Muita que gente boa. Não dá para... E Viveria de novo depois, isso? Hein? Viveria de novo isso? Não quero, não. Não? Não. Deus me livre. Não aceitaria mais o convite? Não, eu agradeço do fundo do coração, mas para Nelson mesmo, não. Agora, eu tenho 8 filhos. Se quiser dar Sim. chamar para trabalhar algum dos filhos, Felipe, tudo bem. tem como você Tem. dar um foco aqui. nessa foto em Mas que ele essa está... foto aí tem uns 10 anos, viu? Essa Que ele foto tem uns 10 está anos aí. São 8 filhos do nosso querido Nelson Filho, são 3 mulheres. Deixa eu ver se eu lembro aí E 5 homens. Os 8 nomes. As meninas. Graziele, Rogério e Morgana. Isso. Os meninos. Frederico, Rubinho, Nelsinho, Bruno e Guilherme. Guilherme, que é o Gui Ferreira, que é um dos grandes digitais influencers da cidade de Arapiraca, inclusive que está na Secretaria de Comunicação atualmente. Trabalhou na campanha com o prefeito Luciano. Trabalhou junto comigo lá, junto comigo. Vice-prefeito A gente segurando no outro para não cair dos carros nas caravanas. E o pai estava no palanque da Gilvânia. Estava no pai, mas estava trabalhando, né? Gilvânia maravilhosa, Gilvan Barros, do Ted Pereira, cidadão maravilhoso, um abraço para eles, obrigado pelo carinho. Bom, então é isso. E o Rogério Teófilo? Não deu tempo de falar da Copa do Mundo, foi? E o Rogério Viajou Teófilo, para transmitir rapidinho. Copa do Mundo. E o Rogério Teófilo, eu trabalhei para o Ricardo Nezinho, estava na Secretaria de Esportes, e todo o grupo, lógico, estava com o Ricardo Nezinho. Termina a campanha, o Ricardo perdeu, aí vai.
no ano seguinte, que o Rogério já estava na administração, me chamou para ser secretário de comunicação. Eu insisti em não querer. Quem estava ao meu lado sabia. Sabia disso. Agora eu fui porque o Rogério, eu devo ao Rogério muita coisa. Não tinha como dizer não para ele, né? Eu nunca pedi nada ao Rogério. O Rogério já me deu muita coisa, você nem imagina. E, olha, eu nunca pedi, mas ele sempre me deu. Só essa de ele insistir para me trazer de volta para a cidade de Arapiraca já foi quase tudo. Então eu devo muito a ele, isso não posso negar. E aí, doutor, não dá certo, eu não quero, não. Venha. Falei com o Edmilson, meu chefe, ele disse, vá lá, rapaz, vá. E eu fui trabalhar. Mas também fiquei um período na titularidade, depois vi que não dava para mim mesmo, porque é difícil. Ninguém pensa que é fácil, para quem quer trabalhar realmente, é fácil trabalhar em órgão público, principalmente nessa questão de... Gerindo uma pasta, né? Exatamente. Para quem quer trabalhar, é muito complicado. Qual foi a Copa do Mundo que o senhor narrou? Bom, eu narrei a Copa América do Chile. Indo para o Chile. Em 91, sim. Em 91. Narrei a Copa América do Uruguai, em 95. Também indo ao país. Ficamos em Ribeira, que faz fronteira com o Brasil, né? Com Santana Livramento. Ali tem um churrasco maravilhoso. Se tiver um tempinho, vá comer o churrasco lá e virei. Bem ali, dá pra gente ir de moto, né? De bicicleta. Então, Copa América do Chile, 91, e Copa América do Uruguai, em 95. Copa do Mundo dos Estados Unidos, 94. Fomos campeões, graças a Deus. Até o transmitir esse jogo direto, a decisão direto para Novo Nordeste, que era um pool de emissoras. E na decisão, fizemos um acordo, cada um narrou para a sua emissora direta. Sua emissora. Nós tínhamos Rádio Atalaia de Aracaju, Novo Nordeste Arapiraca, tinha emissora lá do Paraná, esqueço o nome. E aí, nesse dia, nós dividimos e fizemos esse trabalho. E até o Ribeiro Neto comentou para Novo Nordeste, o Ribeiro faleceu até nesse ano agora, era comentarista esportivo e treinador de futebol. E tal. E em 98, nós fomos para a França. Transmitindo também a Copa da França. Nós ficamos, a nossa sede foi em Ozoala-Ferrier. A cidadezinha fica a cerca de 30 quilômetros de Paris. Mas belíssima. É uma cidade pequenininha lá, entendeu? Um cara do interior, com um cara... Porque é tudo diferente, né? Outra história, né? Tudo assaltadozinho. Os Estados Unidos, vocês ficaram onde? Nós ficamos em Dallas. Dallas. Agora, ricas experiências culturais, né? Mas é mais trabalho. É mais quente do que aqui, lá? Muito aquela quintura seca. Pegando fogo, né? Estados Unidos? Dallas, sim. Dallas, né? No período que nós estivemos lá. Do tipo de ressecar nariz. Sim. Agora, o friozinho que a gente pegou no Chile e no Uruguai, te contaram uma coisa. Aquele de doer o osso, né? Que parece a lâmina está entrando no seu corpo assim. E olha que você, muito agasalhado. Muito agasalhada. 3, 4 camisas, um blusão, 3 calças, entendeu? Não é brincadeira, não. Mas para a gente encerrar essa participação maravilhosa, o que falta? O que faltou na vida de Nelson Filho? O que falta não posso dizer. Não? Não. Muito bem. Misterioso. Fica subentendido, né? Fica subentendido com o que eu não sei, mas fica subentendido de alguma maneira. Porque eu não posso reclamar de nada. Né? Eu tenho muito mais do que imaginei para a minha vida. Eu sou um filho de uma família com 14. Né? Meu pai e minha mãe tiveram 14 filhos. Né? 14 deles, infelizmente, 3 já nos deixaram. 3 já foram. Inclusive o radialista J. Santos. Esse foi o primeiro dos irmãos. Tenho minha família aqui, eu tenho meus 8 filhos. 4 netos. 8 netos. 8 netos. 8 netos. Tá tudo empatado, né? Como se fosse um filho Graças a Deus, um neto por cada filho. Graças a Deus tive condições de dar escolaridade para os meus filhos. Quem quis estudou um pouco mais, quem não quis paciência, mas a oportunidade que foi dada para um foi dada por para igual, todos, né? Por igual. Tem uns que são formados pela universidade pública, outros por faculdades particulares, mas sempre o que eu posso fazer para incentivá-los, eu fiz, faço e farei se tiver condições, né? Se tiver condições, porque é isso, a riqueza que a gente pode deixar para o filho é dar oportunidade para que ele estude, né? Estude. O que vai ser, praticamente, aí cada um que sabe, né? A minha mãe sempre dizia, com o linguajar dela, disse, não sei como o Nelsinho deu para isso, porque eu sempre fui muito calado, muito tímido, muito lá no meu cantinho e tal, e de repente quando ela me viu trabalhando como locutor de rádio, no textozinho dela, que minha mãe era analfabeta de escrita, e ela dizia, não sei como o Nelsinho deu para isso. E carinhosamente chamado de Nelsinho. Nelsinho. E a gente está sobrevivendo, graças a Deus, e dando condição, dentro dos nossos limites, para que os filhos, inclusive os netos também, possam procurar os seus caminhos, com dignidade. Isso é mais importante. Muito bem. Nelson, Felipe, alguma consideração? Dizer para o José Nildo que eu fiz as contas aqui. José Nildo.
Josenildo. Josenildo Souza, Josenildo. comentarista de peso. Eu cheguei aqui no número 63, mas eu não tenho certeza não, viu? Mas aí fica no ar. O homem é matemático. Ele é insistente, né? Ele sabe, ele gosta de brincadeira. Mas eu nasci em 25 de fevereiro de 1958. Ora. Na época em que o Brasil, no ano em que o Brasil conquistou o primeiro título mundial. Olha aí. E foi na Suécia, né? Na Suécia, título. primeiro Então, título Já nasceu mundial. campeão. já existia o Garrincha, já existia um Garrincha e Pelé, né? E companhia. Você chegou a Essa aí- narrar o jogo do Garrincha aqui? Não, Não, 73. 73, não foi? No Poeirão ainda, né? No Poeirão. Mas narrou Zico, narrou Roberto Dinamite, Zico, Garrincha. eu vi Zico jogando no Batistão, ele chegou juvenil, era reserva do Flamengo, titular já. Ele era um pibetão, 16, 17 anos. Quando ele entrou em campo, era esse campeonato nacional. Certo. Ele entrou em campo, tinha um meio campista bom no Sergipe, chamava Torino. Esse cara era mineiro, gaúcho. E no primeiro lance que o Zico foi Torino deu uma cotovelada no nariz, Zico saiu. Zico não passou 5 minutos em campo. Saiu com o nariz sangrando, saiu do jogo. Esqueço nunca disso. Eu fico olhando aquele menino magrinho e tal. Sim. E ele não tem essa fama toda, entendeu? Aliás, não tem a fama. Pivetão começando, aí de repente, quer dizer, guardei isso, depois Zico torna-se o maior jogador do Brasil depois do Pelé. Né? Eu não sou Flamengo, mas tenho que reconhecer. Verdade. Né? Nelson, muito obrigado por atender o convite. Obrigado. De verdade, uma experiência para a gente agradeço. é gratificante demais poder ter um profissional da sua categoria aqui, uma pessoa que eu já me inspirei para tanta coisa, que até por isso chamo de professor, né? Já vi apresentar comício, já vi apresentar os desfiles de 7 de setembro, de 30 de outubro, entendeu? Eu vi Nelson Filho fazer as grandes coisas, inaugurar obras maravilhosas na cidade de Arapiraca e escutar quando era pequeno, ouvir ele falando daquelas frases que eu disse aqui, né? Que você nunca trate mal uma pessoa quando estiver subindo, porque você poderá encontrá-la quando estiver descendo, e que ele diz que continua acreditando que a fé em Deus dá sentido e finalidade à vida. São frases que ele usa sempre, ainda usa hoje, né, nos seus programas? De vez em ainda, quando. ainda de vez em quando. O Então, grande para tesouro- mim, o grande para mim tesouro que da nunca terra está no ser humano, que a justiça econômica poderá ser melhor obtida por homens livres através da livre iniciativa. essa daí eu não ia lembrar não. Que os governos devem ser leis, mas criam homens, e que servir a humanidade é a melhor obra de uma vida. Isso está na Carta de Princípios da Câmara Júnior, É, do Movimento Juniorístico Internacional. da Câmara Nós temos Júnior. parte de Câmara Júnior aqui, né? Sim. Câmara Júnior. Eu sempre digo aos companheiros, eu estou plagiando, mas eles sabem que eu dou crédito para De boa fé, quem merece, né? de boa fé, verdade. Suas considerações aí para a gente poder encerrar essa entrevista maravilhosa. Bem, eu quero agradecer a todos, a vocês dois, a todos que estão tendo a paciência de nos ver, e dizer que nós somos assim, pessoas simples, pessoas normais, com erros, acertos, com defeitos, com vontade de sempre fazer o melhor. E, se Deus quiser, eu vou continuar dessa forma. Né? Comecei aqui com 19 anos, já estou com 63. Já joguei meu futebol, hoje não dá mais para... Não joga mais, não bate mais uma peladinha não. É difícil, porque a bola passa assim que você quer. Você quer ir, não vai, não chega. A mente quer, mas o físico não acompanha. Não acompanha. Eu sempre fui um jogador, como dizia... Apesar de você nunca teve problema com peso também, né? Nunca foi um O único problema. problema do peso que eu tenho é aquele comentarista que passou aqui. Ah, já sentiu? Comentários de peso. Mas o homem é bom de copo, né? O homem é bom de copo, né? Copo? Sim? Não bebe, não. É um bom comentarista. Não bebe, né? não? Um grande administrador Toma público. nada? Um grande administrador público. Ah, tá certo. É porque ele não quer falar dessas particularidades. E agradecer, pouco, né? agradecer a cidade de Arapiraca pela acolhida que tem para com o Nelson, mas não só o Nelson, mas as pessoas outras que visitam, que vêm para a cidade de Arapiraca. E a grande maioria de pessoas que vêm para aqui não quer mais sair. Verdade, Você pode isso ver é profissionais, verdade e eu confirmo. profissionais dos mais diversos campos. Cearense chegou aqui há um ano, não quer ir mais embora, não. Pronto. Profissionais dos mais diversos tipos de campos de trabalho. Porque, por exemplo, jogador de futebol, Freitas, grande ídolo. Natazílio Freitas do permanece, Nascimento. é baiano, sentou praça aqui e acabou-se. Acabou-se aqui, Natazílio é. Freitas. Eu vou citar os nomes das pessoas. E eu adoro a cidade de Arapiraca. Eu sou de Aracaju, que é 174 quilômetros. Passo, não é por causa da pandemia, mas antes mesmo. Passava tempos e tempos. Tenho meus irmãos, minhas irmãs que moram lá. Gosto muito deles, mas aqui eu me sinto muito bem. Eu vou pouquíssimas vezes à capital sergipana. Então é isso aí. Agradeço a todos. E quero encerrar dizendo o seguinte, porque na terra dos Marechais, um clube esportivo se destaca pelo valor dos seus craques, o Asa de Arapiraca. Seu pendão alvinegro, e sai com garbo varonil, conquistando sempre vitórias sobre os céus desse Brasil. Ó craques da esportiva, o asa gigante tornai, com bravura e galhardia, e de avante lutai, lutai. Ó asa da minha terra, aos píncaros a glória voai, e aos nossos admiradores, os louros da vitória legai. Orgulhoso, altaneiro, o asa sempre de pé, ficará nas páginas da história da terra
de Manuel André. Eita, coisa abraço, maravilhosa. tchau, Falou tchau, em tchau. canto e prosa, o hino do Asa de Arapiraca. Muito obrigado. Ele vai agora já seguir para a rádio, para entrar no ar. E a você que ficou com a gente aí, que vai estar acompanhando daqui a pouco esse programa maravilhoso. Ele fala com essa humildade toda, mas ele sabe que ele é uma joia, é um dos maiores comunicadores da nossa querida Arapiraca. O nome, a Nelson Filho e Asa de Arapiraca se tornam um só, pela honestidade, sobriedade e amor que ele tem pela camisa, pelo Clube Alvinegro, e isso é cantado em verso, em prosa, em todo lugar do mundo. Então, para você, muito obrigado, tenha uma excelente noite. Estaremos na próxima entrevista, na hashtag 06, com o doutor Jean Rafael, falando de saúde, falando de personalidade em tempos de pandemia, tá Foi bom? grande médico do Asa também, doutor Jean. Grande médico, trabalhou com, exatamente, grande médico, doutor Jean Rafael. Felipe, brigadão, velho, tamo junto. Mais um, achei massa essa entrevista descontraída, e eu tenho certeza, viu, pode guardar que vai ter a segunda entrevista com o Nelson, porque ele não teve tempo de contar muita coisa, não, porque o tempo ele tem que trabalhar e ficou meio imprensado, né, professor? É só dizer que Arapiraca é a estrela radiosa que fulgura sobre os céus do Brasil, cidade de sorriso, cidade formosa, cheia de esplendores e de encantos mil. Valeu, esse é o hino de Arapiraca. tchau. Valeu, gente, um forte abraço, boa noite, lembre-se, viu, eu preciso de você. Esse é o Papo Milanesa, tamo junto. Alô.